Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Ascensão da Legião de Mortos-Vivos, parte 43. Capítulo 472. Quebrando os limites. Ascensão da Legião Morta-Viva. Todos os jogadores ao redor da cúpula assistiam com horror nos olhos. Essa era uma das maneiras mais brutais de morrer. Decapitados por dois deuses em um único ataque, os dois, o deus da iluminação e o deus do vento, começaram a rir histericamente. Eles se viraram e viram o cadáver sem cabeça de Kishin Grabra caindo de joelhos, enquanto sua cabeça rolava na areia, imóvel. Droga, lá se vai Sally. Acho que vamos continuar a partir daqui. Ninguém está se opondo, certo? White Ghost foi o primeiro a falar. Desta forma confirmou sua posição como aquele que lideraria o ataque aos dois irmãos. Van Yi concordou e girou ambos os machados de guerra, preparando-se para uma batalha que se aproximava. Os jogadores do Heaven Dawn estavam prontos, alguns até começaram a ligar e aplicar bufos. Então um grupo deles avançou em direção à cúpula. É claro que estes não eram jogadores pertencentes a nenhuma das guildas, mas sim jogadores poderosos e desonestos sem guildas. Eles não estavam perto o suficiente para inspecionar os danos que Dave havia causado aos dois deuses. E então a maioria deles acreditava que Dave provavelmente os havia levado a níveis críticos antes de morrer. Depressa! Podemos pegar o saque antes que a super guilda se movam, gritou o líder do ataque, um cavaleiro negro. Os demais jogadores atrás dele, com ainda mais vigor, cobraram e aumentaram o ritmo. No entanto, no momento em que chegaram ao alcance do braço da cúpula, Raijin olhou para eles. Mushidomo, que erro! Ele gritou, e um raio tão largo quanto um prédio atingiu um grupo deles, transformando-os em cinzas e partículas de luz. Foi uma das habilidades de execução de Raijin. Ninguém havia previsto isso, e qualquer um que fosse tocado por isso seria enviado para o limbo. O resto dos jogadores que tiveram a sorte de não estar no raio da explosão recuaram em pânico total. Oh, isso é muito bom! Deveríamos ser gratos a essas pequenas batatas fritas. Elas apenas colocaram uma habilidade de execução em um tempo de espera alto para nós, disse White Ghost. Sim, devemos ir agora, disse Van Yi. A troca dos dois deixou Varlor tenso. Eles estavam certos e agora era a melhor chance de entrar na luta. Mas, antes que Varlor pudesse se mover, a mão de Valentine tocou sua ombreira. Não acho que Sally morrerá tão fácil. Nem recebemos a notificação de morte de um chefe mundial. Valentine proferiu. Varlor então notou o cadáver ajoelhado de Sally e os senhores da tempestade que não riam mais. A cabeça na areia derreteu em uma poça de lama e depois rastejou lentamente em direção ao corpo principal, onde se fundiu novamente. Gavinhas de limo preto transformaram-se em músculos à medida que se transformaram em um novo pescoço e depois na estrutura de um osso. Ele se reuniu e se transformou rapidamente em uma cabeça coroada. Kishin Grabra balançou a cabeça para o lado muito melhor, então ele se levantou. Se eu não estivesse nesta forma, provavelmente já estaria morto. Bom, muito bom. Ele falou enquanto se levantava. Já me diverti bastante e tenho dito muito isso, mas agora vamos levar a sério. Dave disse então mergulhou em Raijin. Raijin ainda ficou surpreso com o renascimento do morto-vivo que teve sua cabeça arrancada e estava mal posicionado para bloquear o próximo ataque, especialmente com um braço quebrado. Dave deu um soco no peito do deus do relâmpago e depois segurou seu braço ainda funcional, torcendo no processo e forçando o deus a se ajoelhar enquanto uma mão pendia inutilmente ao lado do corpo e a outra torcia desajeitadamente e dolorosamente atrás das costas. Lá se vai o seu outro braço. Dave gritou e puxou com toda a força. Uma forte explosão ecoou no deserto. Não foi o som de um feitiço quebrando, mas o osso se desintegrando e o ombro de um deus se deslocando de sua órbita. Ele então o chutou nas costas, fazendo com que a massa de músculos caísse na areia. O deus do relâmpago grunhiu de dor, uma dor que deveria ter feito qualquer homem desmaiar ou gritar, apenas forçou uma pequena reação de tal fera. No entanto, com ambos os braços inúteis, o poder de fogo de Raijin diminuiu enormemente. Fujin rugiu com os maus tratos sofridos por seu irmão e atacou Dave. O vento o empurrou a uma velocidade incrível enquanto ele voava como um torpedo. Dave se agachou ligeiramente, ambos os braços cobrindo o rosto, e enquanto as pernas se preparavam para receber o impacto. O punho de Fujin atingiu o pequeno espaço entre os braços de Dave. O punho de Fujin abriu o rosto de Dave e o jogou no chão. O artista marcial não era uma piada e ele sabia muito mais do que as escassas habilidades de Dave em artes marciais permitiam. Era igual a Desmond, se não mais. Fujin era um mestre na luta com os punhos. E ele estava prestes a contar para Dave um monte disso. A velocidade de Fujin aumentou em graus massivos, ele atacou Dave enviando socos e jabs, muito mais rápido do que nunca, mesmo com o do Wednesday de Dave ativo. Era quase impossível prever os ataques, pois eles vinham a uma velocidade muito mais rápida do que ele estava acostumado. Dave sofreu dano sem a capacidade de retaliar e naquele momento, os músculos de Dave murcharam ligeiramente. O efeito de força hercúlea de Dave terminou e agora ele entrou em um estado enfraquecido que durará 5 segundos. A habilidade deveria ter terminado há muito tempo, mas foi graças a Tiny que toda a atenção foi absorvida pelo lodo e não por Dave, dando-lhe assim um enorme aumento no poder, sem levar em conta os danos sofridos ou a tensão em seus músculos. Mas até Tiny tinha seu limite e pelos sinais disso, o gigante os estava atingindo com força. Acho que está na hora, Dave suspirou e depois pronunciou, Fantasmal Ed.
De repente, de forma muito abrupta, um vento mais frio que o gelo passou e abriu um portal onde emergiu a mão de um ser, muito pequeno do que qualquer um dos 3 guerreiros na cúpula. Simplesmente apontou para Fujin e depois para Raijin. Então desapareceu no portal por onde passou. Nessa única ação, tanto Raijin quanto Fujin pararam de se mover, a mancha escura em seus peitos desapareceu como se nunca tivesse existido, mas com ela veio sua força. Seus músculos inflados se desfaziam, como se estivessem sendo transformados em mortos-vivos enquanto viviam. O poder ao redor deles se dissipou no nada, os relâmpagos diminuíram e o vento morreu, fazendo com que os 2 senhores com poder caíssem de joelhos. A atmosfera sombria de A Final Phantasmon de Dave acabou e com ela o poder de seu legado. No entanto, ao mesmo tempo, o poder que trouxe os 3 à superfície também foi afetado, o que foi comprovado pelo evento seguinte. A areia na lateral da cúpula começou a afundar. Era como se o deserto tivesse se aberto, abrindo uma fenda em torno da cúpula, abrindo caminho para um abismo desconhecido. 2 braços gigantes feitos de carne e pedra emergiram ao redor do domo. E se os deuses gigantes da iluminação e do vento fizessem um homem parecer uma formiga comparado a eles? As mãos que vieram de dentro da fenda do deserto diminuíram as 2 para o mesmo tamanho. Formigas comparadas ao tamanho de uma mão normal. As mãos agarraram a cúpula de ambos os lados e puxaram tudo para baixo, com velocidade suficiente para que tudo desaparecesse um instante depois, deixando para trás um buraco por onde a areia começou a escorrer e a cobrir em instantes. Que merda acabou de acontecer? O jogador perguntou, e a resposta foi do White Ghost. Aquele era o guardião do submundo. Rancha, disse ele. Que porra, devemos matar algo assim? O mesmo jogador perguntou. Você não, há coisas neste mundo que você simplesmente não quer lutar. Vamos nos mover, é inútil continuar vagando por aqui. Temos um templo para proteger e uma invasão para a qual nos prepararmos. Você acha que Sally vai ganhar? Não sei, não me importo. Sally já é forte. Mesmo que ele vença e fique mais forte, isso não mudará o fato de que também temos que ficar mais fortes. Esse homem é um monstro, e com certeza iremos enfrentá-lo na próxima batalha. White Ghost olhou para Warlord e disse, tem certeza que não deseja nos ajudar na próxima invasão? Não cobraremos muito se seus jogadores quiserem o cálice. Não, não precisa disso, não se preocupe com o Rei das Cinzas. Ficaremos mais fortes do nosso jeito, disse Warlord. White Ghost encolheu os ombros e seguiu atrás, cutucando Van e para se mover, eles terminaram aqui. Asterisco, asterisco, asterisco. Dave, Raijin e Fujin estavam mais uma vez de volta ao submundo bem na sala onde a batalha começou. Os 2 irmãos de Storm foram privados de seu poder e Dave estava perdendo dele. No entanto, seu espírito de batalha ainda estava em alta. Senhor, você os curou? Perguntou ao Tengu quem Dave finalmente percebeu que não foi levado para um mundo superior com eles. Não sei, deve ser o Nick. Eles não têm mais espírito malicioso, posso falar com eles, sulcá-los e fazê-los voltar a ser o que eram. Deixe-me ajudar. Não, você não vê? Dave disse com um largo sorriso no rosto. O que? A sede de batalha deles, eles estão adorando isso. Olha como estão arrasados e como o sorriso no rosto deles não mudou. Posso dizer o mesmo sobre você, disse o Tengu. Você está certo, meu sangue está fervendo. Vem. Dave gritou e atacou os 2. Os 2 irmãos, com alegria em seus olhares, atacaram e os 3 começaram uma briga no meio da sala. O passivo morto-vivo de Dave continuava regenerando seu HP de vez em quando, garantindo-lhe uma boa vantagem sustentável em termos de HP. Embora os 2 lords tivessem um enorme conjunto de HP e fossem 2 em termos de sustentabilidade, Dave acreditava que essa batalha levaria muito tempo, mas ele não estava do lado perdedor. Por outro lado, enfrentar 2 contra 1 significa que ele precisará estar redobrado de atenção, pois um único erro lhe custará a vida e perder essa batalha não era uma opção. Ele sentiu que nessa luta ele tinha que dar tudo de si, e tudo que ele iria fazer. Dave bateu os punhos para a esquerda e para a direita, igualando os 2 senhores. Eles eram rápidos e poderosos, mesmo que Raijin tivesse perdido os 2 braços. Seus chutes não deveriam ser subestimados. Fujin, por outro lado, tirou o máximo proveito da concentração de Dave. O artista marcial era inacreditavelmente poderoso, e cada ataque quebraria uma parte minúscula, forçando o Senhor do Túmulo a regenerar constantemente membros e ossos. E logo, o preço tornou-se aparente. A capacidade de Tiny de se reconstruir diminuiu e Dave sentiu isso a cada golpe que recebia. Cortes e hematomas demoraram mais para fechar. Os socos que quebrariam seus ossos levaram dezenas de segundos para sarar, em vez de serem instantâneos. E quanto mais a luta continuava, mais Tiny lutava. Uma hora se passou, depois outra. Raijin havia conseguido consertar seu braço deslocado, mas ele estava chato e pesado. Cada golpe consumiria muita energia dele. Fujin, apesar de ser um deus, estar emaciado pelo ataque de Nick fez com que ele perdesse grande parte de sua enorme energia. Sinais de fadiga e cansaço eram visíveis. Ele mal conseguia segurar mais os braços magros. Dave, por outro lado, ainda estava em perfeita forma em termos de resistência, mas seu corpo não estava. Tiny mal conseguiu manter Dave em grande forma, ele até desistiu de regenerar alguns dos dedos, costelas do peito e até mesmo os ossos da cabeça de Dave. Dave ficou honestamente surpreso e orgulhoso por Tiny ter conseguido acompanhá-lo até agora. Mas esta batalha tinha que terminar. Tiny, Dave falou solenemente, uma última vez. Um último esforço, vamos terminar isso agora, disse ele. Força Hercúlea.
Dave lançou mais uma vez, e seu corpo já tenso e machucado deu mais um empurrão, crescendo em tamanho e inflando seus músculos com poder desumano. Dave trocou suas manoplas para Durandal e Ajax e avançou atacando Fujin com o lado cego da espada, esmagando todo o ser contra as paredes da sala. Ele então atacou Fujin. Este último chutou Dave, mas ele se esquivou e apontou o Ajax para ele. Rejeitar. O poder do ataque de Fujin que ele absorveu quando a batalha começou saiu de Ajax e atingiu o deus do relâmpago. Agora emaciado, fraco, o ataque salvo de Fujin perfeitamente saudável atingiu-o como uma marreta e o esmagou no chão. Menos 120 milhões. Dave instantaneamente foi atrás de Fujin e colocou Durandal bem debaixo de seu pescoço enquanto segurava o corpo do deus do relâmpago firmemente contra a borda da lâmina. O deus do vento, enfurecido pela transgressão que seu irmão estava sofrendo, rugiu e atacou Dave. Abaixe-se. Dave gritou, sua espada cravando-se levemente no pescoço de Raijin, fazendo com que um pouco de sangue azul derramasse. Fujin parou, incapaz de agir, perdido com o que estava acontecendo e incapaz de fazer qualquer coisa. Mover-se significaria que Durandal iria se banquetear no pescoço de seu irmão. E como um deus, ele percebeu que a arma que Dave segurava era uma arma matadora de deuses. A morte por aquela espada não seria bonita. Fujin, Kofukushiro. Senhor, o que você está tentando fazer? Fujin parecia distraído e depois confuso, incapaz de decidir. Diga a ele para desistir, eles perderam. Isso é checkmate. Dave disse. O Tengu deve ter respondido o que Dave havia falado, já que Fujin se ajoelhou e removeu os cestos de suas mãos. Asterisco. Anúncio do servidor de conquista. O jogador Kishin Grabra derrotou com sucesso Raijin e Fujin Brothers of the Storm e atualmente é o monstro de nível mais alto do jogo. Que seu nome seja lembrado para sempre. O jogador Kishin Grabra ganhou o título, Punho de Deus. A recompensa adicional é concedida apenas ao jogador Kishin Grabra. Asterisco. Dave sorriu e então saiu de cima de Raijin. Ele então deu a mão ao deus da iluminação. Vamos, levante-se, disse Dave. O deus da iluminação hesitou por um momento e então agarrou a mão do morto-vivo. Dave o colocou de pé e disse. Boa luta. Quase instantaneamente Tiny decidiu desistir. Ele atingiu seu limite completo e total e desinflou derrubando Dave no chão em uma pilha de lama. Tiny voltou à sua forma de lodo, só que parecia menos viscoso e mal conseguia sustentar sua forma. Muito obrigado, amigo, vou te dar bastante comida para se recuperar. O slime ofegou e se acomodou na bolsa lateral de Dave. Dave leu as notificações e sorriu. Bem, isso vai ser muito útil, disse ele. Senhor, e agora? Disse o Tengu. Ele aparentemente havia se libertado da prisão em que estava. Bem, isso foi resolvido, estaremos nos preparando para a invasão de amanhã agora. Vou precisar verificar os boys, precisamos estar totalmente prontos. Certo, como você deseja. O Tengu então se voltou para os dois senhores. Vocês foram espancados e perderam. Agora, vão e se recuperem, graças ao nosso senhor. Vocês não estão mais presos a esta prisão. Os dois senhores se entreolharam e depois ao redor do local, a felicidade clara em seus olhos, como se tivessem obtido algo que procuravam e desejavam há séculos. De repente, os dois se dissiparam de onde estavam e saíram da masmorra. Certo, acho que é hora de ir embora, disse Dave. Eu estarei seguindo você, senhor. Dave rasgou um pergaminho de teletransporte para fora da masmorra, fechando mais um capítulo que o atormentou em seus dias de Nob. Capítulo 474. Invadindo as minas de pedra de sangue, ascensão da Legião Morta-Viva. Claro. O que você quer? Perguntou o anão. Dave entregou-lhe um pequeno frasco e um pequeno pedaço de papel. Vou precisar de pelo menos algumas dúzias deles. Os olhos do anão se arregalaram, ele não estava acreditando no que via. Na mão de Kishin Grabra estava um vial de uma poção de origem desconhecida. E por outro lado estava o recebimento de tal poção. Isso, é do submundo? Perguntou o anão. Sim, e você terá direitos exclusivos para fabricá-los, mas terá que fazer os meus primeiro. Veja se você tem os ingredientes que posso fornecer para qualquer coisa que esteja faltando. Não, a beleza de uma poção dessas é que ela só requer ervas com baixo teor de pneus, elas estão por toda parte. Custa praticamente menos que uma prata para fazer uma, mas como é o primeiro no servidor a realmente possuir o recibo, ele pode vendê-lo por quanto quiser, e ninguém vai reclamar, principalmente devido ao seu efeito incrível. Quanto tempo você levará para fazer algumas dúzias deles? Dave perguntou. Dê-me 5 minutos. Dave e Mercy esperaram enquanto o anão saía correndo para começar. Depois de exatamente 5 minutos, ele voltou com uma pequena sacola cheia de poções amarelas e as entregou a Dave. Eles estão aqui. Obrigado pelo recibo, cara. Não se preocupe, apenas uma coisinha. Tudo bem, Dave se virou para Mercy. Vamos nos mudar agora. Você está pronto? Dave perguntou. Sim, vamos. Mercy foi a primeira a rasgar seu pergaminho de teletransporte e Dave a seguiu. Os dois apareceram na fortaleza de Burning Heights, onde Zangado e alguns outros basiliscos estavam esperando. Não vejo Ralph aqui, disse Mercy. Eles provavelmente estão na entrada da masmorra. Vamos pegar algumas caronas. Precisaremos do basilisco para onde estamos indo. Dave pulou nas costas de Zangado e o basilisco saiu correndo da cidade a trote. Mercy pulou em um dos outros basiliscos e seguiu Dave.
Os basiliscos restantes seguiram Dave e todos foram em direção às minas de sangue logo abaixo do vulcão. Um grupo de exatamente 100 cavaleiros do juízo final esperava na fila. A maioria tinha um escudo de torre gigantesco e uma espada bastarda ou claymore de proporções épicas como armas. Os raros eram os boys do próprio Dave, Bud com suas garras cruéis, Spark com suas vestes cerimoniais e cajado, Cachorro empunhando o chicote de osso de ferro. O Tengu ainda estava preocupado com as tarefas de Dave, mas assim que ele terminasse ele viria ajudá-lo aqui. Dave não viu nenhum dos membros de seu grupo, então ligou para saber como eles estavam. O que está acontecendo? Dave perguntou a Ralph. Oh, estamos lá dentro, verificando as coisas aqui, cara. A Legião com certeza é profissional quando se trata de mineração, disse Ralph. Por curiosidade, Dave queria saber do que Ralph estava falando. Ele não esteve aqui desde a última vez que veio lutar contra a Centopeia do Caos. Dave chamou seu grupo de mortos-vivos para se alinharem em fila dupla e segui-lo. Eles se depararam com o espetáculo para ser visto, tochas posicionadas no alto que iluminavam o caminho dentro das cavernas. Os mortos-vivos já haviam colocado várias dezenas de ferrovias para que os carrinhos de mineração se movimentassem na mina. Pelo que parecia para Dave, as milhares de ferramentas de escavação bem posicionadas eram suficientes para mostrar o número de mortos-vivos trabalhando nas minas. O som do ferro batendo na rocha ecoou por toda a mina. Dave e Mercy se moveram até verem o primeiro grupo de mortos-vivos empilhando Bloodstones em um carrinho de mineração e empurrando-o em direção a uma encosta descendente. Para onde esse carrinho está indo? Dave perguntou à elite morta-viva que estava trabalhando na caixa. Este último, quando percebeu que Dave imediatamente caiu de joelhos e falou, Vossa Majestade, as carroças passarão por um túnel que construímos e irão direto para a área de extração das alturas em chamas. Isso é interessante, bom trabalho em fazer isso. Diga-me, até onde você cavou nas minas? Chegamos bem antes da área de Dogaron. Tentamos tomar parte do Oprenium, mas todas as tentativas resultaram em nossos membros sendo enviados para o Reino dos Mortos. Aquela fera não é brincadeira, e ele foi inacreditável que nossas tentativas de enchê-lo de números falharam, sem mencionar a falta de resistência ao calor que nós, humildes mortos-vivos, temos. A maioria de nós foi reduzida a cinzas logo na entrada da caverna. Dave acenou com a cabeça, o morto-vivo era incomumente falante, ao contrário de outros mortos-vivos do mesmo pneu. Mas Dave não conseguiu ver qualquer potencial que pudesse ter para se juntar aos seus próprios mortos-vivos. Então, ele o dispensou com um tapinha no ombro para que ele pudesse continuar seu trabalho. Vamos continuar, disse Dave. O resto dos cavaleiros do juízo final que acompanhavam Dave o seguiram. Todos eles se movendo como máquinas de destruição, suas botas marchando como uma só, a cada passo, ecoando centenas de vezes no som de uma única construção de aço e matança. Mais carrinhos de mineração se moviam ao longo de seus próprios trilhos e mergulhavam em poços que os levavam para fora da área de mineração. E de outros túneis entravam carroças vazias, onde outros mortos-vivos os carregavam para o fundo das cavernas onde havia mais pedras de sangue para serem extraídas. Dave encontrou Ralph e o resto do grupo parados bem em frente à entrada com os braseiros. Daqui em diante estariam fora da área do Blandivore e entrando na área das salamandras do caos. Pessoal, tenho uma coisa para vocês. Dave deu ao grupo 2 frascos do líquido amarelo que ele havia preparado antes. O que é isso? Perguntou Flecha Solitária. É uma poção que encontrei quando estava vasculhando a fortaleza do Rei Cinzas. O quê? Você esteve no castelo? Solitário questionou. O que é isso? Demery perguntou. É a quinta Raid Zone, respondeu Dave. Onde mora o chefe final do submundo. Foi muito agitado ir para lá. Sim, o Rei Morto-Vivo está planejando atacá-lo em breve, eu acho. Tiro Perfeito comentou. Na verdade, ele está planejando fazer isso amanhã. Pessoal, querem participar? Vai ser divertido. Inferno sim, nós temos. Flanqueador disse. Teremos um tom de XP ruim com a Legião, e provavelmente seremos a razão pela qual vocês vão vencer essa batalha. Dave olhou azedamente para Flanquear. Você não é quem deveria estar dizendo isso. Boca azarada. Ei, quando ganhei esse apelido? Flanqueador perguntou. Acredito que foi no dia em que você começou a falar, você simplesmente não sabia disso. De qualquer forma, estaremos lutando contra o Rei Cinzas, isso não é fácil. Precisamos nos preparar para isso. Tess disse. A bruxa carmesim era detentora do legado S e até ela acreditava que enfrentar o Rei das Cinzas não seria uma tarefa fácil. O que você quer dizer com o Rei Morto-Vivo tem um exército de milhões? Flanquear encolheu os ombros. Ele poderia facilmente acabar com aqueles caras excitados. Com tesão? Você quer dizer com chifres? Tomate, ainda assim, conseguiremos uma ex-decente e um tom de merda de saque. Eu digo jackpot. Flanqueador disse. Espere até ficar cara a cara com outros jogadores e veremos aonde sua coragem o leva. Haverá jogadores? Flanquear questionou. Você não deveria saber disso agora. Eles estão usando os templos para recrutar mais jogadores, e isso está acontecendo enquanto ainda conversamos. Fortaleza disse. Eu não sabia disso, isso pode mudar as coisas. Mas ainda assim, temos Cele e sua mega forma. Amanhã será uma missão de Legião. Não sei se terei tempo ou capacidade para enfrentar os jogadores enquanto o Rei Cinza estiver lá. E ele tem uma rixa feia comigo. De qualquer forma, acredito que venceremos. Espero que sim. Agora vamos indo. Temos muitos quartos e distância para percorrer.
Eles se moveram pelos túneis, Dave mal-humorado e o resto dos membros do grupo cavalgaram nos outros basiliscos extras. Por que você monta um basilisco blindado? Flanqueador perguntou. Como eu paguei pelas coisas, posso emitir uma para você se quiser. São apenas 20.000 ouro. Flanquear se acalmou por um momento e depois disse. Prefiro não, quero dizer, a armadura é para os fracos, e é melhor saber que não a tenho, para que não dependa dela e ela me traia em um momento de necessidade. Quero dizer, preciso estar focado em todos os momentos. Por que vocês estão olhando para mim? Cale-se. Tess gritou. Você fala demais. Você era um maldito rádio na sua vida passada? Flanquear engoliu as palavras e desviou o olhar. Aparentemente não só Tess tinha a mesma opinião. Quando Flanquear abre a boca, é sempre pior do que abrir a caixa de Pandora. Falando nisso, Dave deu uma palmada na cara ao se esquecer de perguntar a Balaão, que estava em sua cerimônia de coroação, sobre o paradeiro de tal item. Ele fez uma anotação para ir até a Montanha da Glória e descobrir mais tarde. Eles entraram em algumas cavernas mais profundas da mina, onde centenas, talvez milhares de estalactites pendiam do teto. Cada estalactite parecia ter sido feita de gotas de sangue fresco. Aqui e ali algumas das formações vermelhas desciam até o chão da caverna, em formações semelhantes a pilares. Do outro lado da sala ficava a divisória da masmorra, onde começará a nova área. Dave ergueu o punho e o grupo parou. Dentro da sala, 10 lagartos vermelhos do tamanho de cavalos marchavam pela área. No momento em que notaram Dave, e ao contrário da última vez em que atacaram, o grupo de lagartos saiu correndo e mergulhou em pequenos buracos onde a lava se acumulava em poças. Droga, você é tão feio que os assustou, comentou Flanquear enquanto apertava sua mão. Aposto que eles teriam tido a mesma reação se você abrisse a boca. Isso resultou no grupo liberando uma série de risadas. Vamos continuar, o Dogaron ainda está 2 níveis abaixo. Capítulo 475. Masmorra do Caos 2.0 Ascensão da Legião Morta-Viva. Dave, seus 100 cavaleiros do juízo final e o resto dos jogadores logo chegaram a uma área familiar. Certo. Esta foi uma passagem fácil. Dave disse. O que você quer dizer? Zoe perguntou. Bem, a primeira vez que passei por aqui, tive que lutar contra muitos daqueles salamandras. Mas parece que todos eles escaparam e estão escondidos. Entraremos na Masmorra do Caos logo na próxima travessia. Dave apontou para frente. Ele fez um gesto de punho e apontou para frente para que todos o seguissem. Logo ele recebeu uma notificação. Você entrou na Masmorra do Caos, escondida. Esta masmorra já foi limpa. Nenhum chefe aparecerá mais aqui. O grupo de Dave entrou na Masmorra do Caos. O interior escuro da caverna era tão quente que era difícil até respirar. O calor irradiava das paredes de pedra do túnel, e o ar seco e abrasador soprava das profundezas para seus rostos. Dave checou sua ficha de personagem. Ele estava se aproximando constantemente de um estado superaquecido? Droga, é o mesmo da última vez. Pessoal, é hora de vocês usarem as coisas que eu dei a vocês. Dave disse. Todos os membros do grupo levaram os frascos amarelos à boca e beberam o líquido. Droga, isso cheira a mijo. Onde você conseguiu essa poção nojenta? Flanquear foi o primeiro a falar. Da fortaleza do Rei Ash. Esta é a única coisa que será suficiente para vocês suportarem o calor desta masmorra. Acredite, vocês vão precisar disso. Dave explicou. Um brilho amarelo brilhou nos avatares dos jogadores e logo desapareceu, deixando um leve brilho em seus corpos. Oh, realmente parece muito mais legal agora, disse Zoe. Sim, tudo bem, esteja pronto, vai ser um verdadeiro incômodo daqui em diante. Haverá alguns peixes de lava grandes e irritantes que tentarão derrubá-lo em alguns poços de lava para um lanche rápido e quente. Tenha cuidado, esteja pronto. Dave virou-se para o resto de seus cavaleiros mortos-vivos e gritou. Legionários, se algum de vocês ousar cair nos poços de lava, eu farei que eles levarem a pá de merda de basilisco com um garfo por um ano. Você entende? Senhor, sim senhor. Todos os cavaleiros do juízo final responderam em uma única voz. Bom, siga em frente. Dave ligou e a festa seguiu em frente. Assim que o grupo começou a entrar no túnel, Dave ouviu um chamado. Senhor, eu cheguei. O Tengu tinha acabado de terminar as missões de Dave e voou ao lado dele. Que bom ver você, você fez tudo o que eu pedi. Sim, senhor, os pescadores da fronteira dos mortos-vivos estão atualmente pescando e alimentando o Lord Gravitine. Quanto ao combate no leste, até agora está indo de acordo com o seu plano. Ótimo, tudo bem, prepare-se, estaremos nos mudando em breve. Senhor, também trouxe alguém comigo para nos ajudar nesta masmorra. Você trouxe a sacerdotisa? Dave perguntou. Seu feitiço de resfriamento seria perfeito para aliviar o calor que os cavaleiros do juízo final sem dúvida sofreriam. Senhor, não. Mas trouxe Lorde do Rasa, ele é um mestre da magia do gelo e acredito que será muito mais capaz de administrar nosso grande número do que a jovem sacerdotisa. Oh droga, isso é inteligente. Onde ele está? Dave perguntou. Bem aqui, jovem príncipe. Esta masmorra é muito quente. O infame famoso Ice Lich falou. Suas vestes azuis brancas tremulavam com um vento invisível enquanto ele flutuava e chegava ao paradeiro de Dave. Você é aquele Lis daquela época, exclamou Flecha Solitária. Acredito que conheço sua pessoa, jovem elfo, amigo do príncipe Kishin Grabra. É a namorada. Zoe corrigiu. Nós sabemos disso. Você não precisa contar para o mundo inteiro. Caramba, você está até se gabando para um Lich. Flanqueador disse.
Zoe olhou para o padre com um sorriso mortal e disse, sua cabeça surpreendentemente parece uma maçã agora. O que diabos isso tem a ver com alguma coisa? Flanqueador disse. Zoe não respondeu, mas Perfect Shot respondeu. Ela é uma arqueira, mano. Preciso dizer mais alguma coisa? Essas palavras fizeram Flanker fechar imediatamente a garganta. Mas ele não poderia fazer isso sem resmungar palavras baixinho. Malditos sejam vocês que estão me intimidando, me sinto um pária. Dave balançou a cabeça, Flanker merecia toda a crítica por ter que ficar sempre com a boca latindo. Du Rasa, você nos ajudará, suponho. Ah, definitivamente fiquei entediado no reino dos mortos, então quando soube que você estava vindo para atacar este lugar, pedi ao Lord Tengu para me guiar até onde você está. Estávamos prestes a entrar. Tudo bem, sigam em frente, pessoal. Du Rasa, conto com vocês para manter o exército em perfeitas condições, as coisas estão prestes a esquentar. Eles chegaram à outra seção das minas, onde uma formação rochosa natural ligava a um rio de lava fluindo. Cuidado, alguns peixes bem nojentos estão nadando neste rio de lava. Levante a guarda. Dave disse. O grupo seguiu em frente, onde nenhum peixe ousou pular. Dave por um momento acreditou que talvez o peixe tivesse medo dele. Eu não vejo nenhum homem-peixe, tem certeza que há algum? Flanqueador comentou. Devido a esse comentário, qualquer esperança que Dave tivesse de que o peixe não pulasse evaporou imediatamente. Como por ironia, destino ou apenas pura sorte, grandes bolhas na lava brotaram e depois explodiram com um alto som de estalo. Das bolhas, os peixes saltavam num arco balístico elevado. Com o dobro do tamanho de um basilisco, parecia um robalo com barbatanas espinhosas extragrandes. Os peixes gigantes navegaram pela ponte abrindo suas bocas cavernosas em direção aos mortos-vivos. Merda! Flanker comentou enquanto o peixe descia na direção deles. Todos os jogadores carregaram suas armas, prepararam seus escudos e habilidades e atiraram nos monstros que se aproximavam. O Cavaleiro do Juízo Final manteve seu escudo de torre forte, posicionado firmemente contra o solo e os peixes que se aproximavam e bloqueou todos os ataques, fazendo com que o peixe caísse na ponte e batesse as asas estupidamente, sem conseguir respirar ou voltar para a lava. Em Pálidos Reis, Du Rasa gritou, uma palma batendo no chão da ponte. E com o seu movimento, lanças do tamanho de árvores ergueram-se da ponte e atravessaram os peixes que se agitavam, ou aqueles que ainda saltavam nos esquis, indo de forma limpa entre os mortos-vivos, inofensivamente e ainda causando toneladas de dano aos inimigos. O Cavaleiro do Juízo Final desembainhou suas grandes espadas bastardas e cortou os peixes com elas. O ataque surpresa foi imediatamente extinto, e o peixe agressivo logo se transformou em ingredientes. Droga, cara, quando você vai aprender a manter a boca fechada? Só por 5 minutos, cara, isso vai te matar? Fortaleza gemeu. Na verdade não, mas esse foi um comentário amigável, cara. Quero dizer, Flanker foi abruptamente cortado por Fortress. SHHH. Mas, SHHH. Eu, SHHHHHHH. No entanto, o que realmente deixou Flanker quieto não foi apenas o silêncio de Fortress, foi a corda esticada do arco de Zoe apontada diretamente para sua cabeça. Além disso, o sussurro sutil de Perfect Shot, Apple, Apple, Apple. Seus amigos são bastante peculiares, falou Du Rasa. Bem, eles são humanos, o que você esperava? Dave disse. Na verdade, os humanos são os seres mais estranhos. No entanto, não consigo me lembrar de ter agido assim quando eu era humano. Tempos diferentes, você sabe. David encolheu os ombros. Vamos continuar andando. Dave deu a ordem e a festa foi ainda mais fundo. Leia a nota do autor muito importante. Capítulo 476. Escala Azul, Ascensão da Legião Morta-Viva. Dave liderou seu grupo para a próxima sessão da masmorra. Tendo cruzado a ponte com segurança, os Cavaleiros do Juízo Final restantes seguiram com facilidade graças aos esforços de Du Rasa e à magia do gelo. O peixe de lava decidiu não sair mais, pois a batalha contra os mortos-vivos que controlavam o gelo era uma causa perdida. Mesmo neste calor, onde o calcinava, a magia do Lich era abundante e poderosa. Poderia ignorar os incêndios desta área e atacar a própria essência das criaturas de lava como seus inimigos mortais. Outro túnel se estendia à frente deles. Dave montou em Grump e o grupo avançou. Ele olhou para as informações do seu personagem, seu medidor de temperatura ainda estava subindo. Está ficando mais quente, está todo mundo bem? Dave perguntou. Sim, a poção funciona bem, respondeu Long Arrow. Bom, a próxima câmara é a Câmara da Centopeia do Caos. Não sei se haverá outro chefe centopeia lá ou não, então teremos que estar prontos. Dave disse. Certo. O grupo de Dave atravessou o túnel até sair em uma sala extremamente grande. Tinha teto alto e estendia-se por centenas de metros em todas as direções. Tinha várias poças de lava espalhadas por todo lugar. Não chegue perto dessas lagoas, esses malditos peixes ainda podem pular delas. Além disso, tome cuidado se você ver alguma criatura parecida com um caranguejo. Caranguejo? Você não disse que havia uma centopeia aqui? Perguntou Ralph. Sim, bem, na verdade é uma criatura estranha. É como uma dúzia de caranguejos que se unem e formam uma centopeia. Só tome cuidado, é muito resistente, venenoso e tem muitas resistências. Certo então. Até agora não consigo ver nada, disse Perfect Shot. Bom, vamos continuar. Du Rasa, como estão os boys? Até agora quase não estou gastando magia para combater o calor, mas aposto que assim que formos mais fundo, começarei a perder mais mana do que poderia gerar. Du Rasa disse.
Sim, desculpe por isso, vai ser uma luta e tanto. Não se preocupe, jovem príncipe, faz muito tempo que não tenho muita emoção. O grupo continuou se movendo seguindo Dave. A área do chefe da centopeia do caos estava surpreendentemente quieta e calma. Parece que a criatura foi criada uma única vez. E o verdadeiro chefe da masmorra era o Dogaron na parte inferior desses andares. Quando vamos começar a lutar, cara, tudo o que temos feito é caminhar. Flanqueador reclamou. Logo, basta ter um pouco de paciência. Perfeito, você pode fazer algumas patrulhas. Apenas tome cuidado. E se você chegar à sala do chefe do Dogaron, faça o que fizer, não entre sozinho. Dave disse. Ok. Tiro Perfeito acenou com a cabeça e disparou para a frente e à frente do grupo. Por que você o mandou sozinho? Demery perguntou. Dave se sentiu um pouco estranho porque foi a primeira vez que eles conversaram desde que ele a rejeitou categoricamente por Zoe. Ele é o batedor do grupo. E daqui até a próxima sala do chefe há apenas um único caminho. Ele provavelmente não encontrará nenhum outro monstro, e mesmo que o fizesse, confio em Perfect para se comportar bem e não morrer. Demery assentiu e retomou o silêncio. Zoe, por outro lado, ergueu uma sobrancelha, sorriu e depois desviou o olhar de Dave, provavelmente formulando um destinatário para uma dor de cabeça iminente. Depois de alguns minutos, a voz de Perfect Shot veio do comunicador de voz. Não há nada aqui, cara. Não vejo nenhum monstro ou chefe. Está tudo bem. Acredite em mim, o Dogaron está lá. Ele provavelmente está camuflado. Só não entre na sala do chefe e espere por nós. Ok, então estarei esperando na porta. Dave mais uma vez conduziu todos para dentro do túnel e em direção à área de descanso do Dogaron. Comece a aplicar buffos, a próxima batalha será difícil. Mais difícil do que sua batalha com Raijin e Fujin? Fortaleza perguntou. Provavelmente. Dave acrescentou. Como assim? Esses são dois deuses, e você ainda chutou a bunda deles. O Dogaron é do mesmo nível, e é um contra todos nós. É diferente. Contra Raijin e Fujin, eu tinha Tina em meu legado e muitas habilidades de alto tempo de recarga. Por enquanto, será uma batalha de desgaste. Eu meio que esqueci disso. Mas somos o suficiente para cobrir a diferença. Flanqueador disse. Vamos apenas esperar. Dave comentou. Depois de mais alguns minutos, o grupo pôde ver o flanqueador parado bem na entrada da sala do chefe. Ei pessoal, Perfect virou-se de costas para a porta da masmorra e encarou os jogadores. Eu disse a vocês, cara, não havia chefe aqui. E eu te disse, ele é pato. Dave gritou. A reação de Perfect foi perfeita, ele se abaixou sob uma garra que rasgou a entrada da caverna. O Dogaron estava logo atrás dele, totalmente camuflado com a cor da área mineira de Oprenium. O Dogaron, uma criatura monstruosa, era uma criatura semelhante a um lobo com escamas azuis. Relâmpagos saltavam sobre sua pele azul escamosa enquanto ele balançava uma cauda pontiaguda em forma de clava de um lado para o outro em antecipação a uma morte. O monstro em forma de lobo abriu as mandíbulas do jacaré e uivou para a festa. Merda. Asterisco asterisco asterisco. Dogaron corrompido. Nível, 750. Nível, demoníaco. Dano básico, 400 mil, 450 mil. Nível de perigo, crânio e ossos cruzados, crânio e ossos cruzados, crânio e ossos cruzados, crânio e ossos cruzados. HP, 200 milhões. DN, 250 mil. MA, 250 mil. Habilidades. Raio Tail e balança a cauda com velocidade suficiente para romper o espaço, liberando um ataque destrutivo que causa 200% do dano base em uma área cônica do ponto de contato da cauda. Distorção, o Dogaron aumenta as vibrações de suas escamas, criando um campo de energia que distorce a visão e cria efeitos de alucinação. Sobrecarga, o Dogaron amplifica a energia cinética que percorre seu corpo para criar uma explosão elétrica, que causa 200% do dano base, ou emprega a energia através de seu corpo, aumentando seu tempo de reação e a explosividade de cada movimento ou ataque subsequente. Berserk, após perder mais de 75% de seu HP, o Dogaron entrará em sua segunda fase, aumentando o dano geral causado e a potência de todas as suas habilidades. História. Foi dito que Dogaron era um dos parentes do infame Guardião e Cão do Inferno, a criatura mítica Cerberus. Mas as evidências da relação entre as duas criaturas param no fato de que ambas vivem em um ambiente infernal, muito longe de uma indicação concreta de que os dois são da mesma família. Porém, isso não significa que o Dogaron seja menos perigoso. Ele ainda está entre os seres mais poderosos do submundo. Asterisco asterisco asterisco. Cobrar. Dave ligou e instruiu o Grump a seguir em frente. O Dogaron atacou novamente com a pata. O tamanho dela por si só foi suficiente para esmagar Grump até virar uma pasta, mas Dave saltou para frente. Posicionou o escudo amaldiçoado de Ajax na frente dele e usou de absorver, absorvendo o ataque do Dogaron e instantaneamente seguiu com um rejeitar, acertando o rosto da fera com seu próprio ataque de pata. A explosão foi suficiente para surpreender a criatura e fazê-la rolar no chão por várias centenas de metros. A abertura que Dave criou foi suficiente para Perfect Shot recuperar a compostura e os Duon Knights começarem a afunilar-se para a sala do chefe. Apresse-se, todos fiquem em posição. Flanquear, fique atrás, prepare suas curas. Du Rasa, vou precisar de sua magia de gelo pronta. Boys, carregue esse filho da puta.
Os cavaleiros do juízo final correram para a frente, espadas bastardas desembainhadas e seus escudos de torre prontos para protegê-los de qualquer ataque. O Dogaron se viu cercado por 100 cavaleiros do juízo final, todos inimigos temíveis dos quais qualquer outro jogador no mundo da conquista deverá estar muito cansado. Um cavaleiro do juízo final era um pesadelo até mesmo para os mestres da guilda, mas para os Dogaron, eles não passavam de incômodos. Exibido pelo primeiro balanço da cauda do Dogaron, ele perfurou as fileiras do cavaleiro do juízo final, esmagando-os como se fossem feitos de papel. Merda! Dave amaldiçoou. Vou na frente, me protejam, pessoal. Blaster, Fortress comigo, todos os outros nos ajudam à distância. Capítulo 477. Sou eu ou está ficando mais quente aqui? Ascensão da Legião Morta-Viva. Dave, Blaster e Fortress atacaram o Cavaleiro da Morte. Fortaleza ativada. Guard L, um ícone de escudo de pipa azul brilhante apareceu sobre a cabeça de Blaster por um segundo e depois se dissipou. Blaster saltou em direção à cabeça do Dogaron. Assim que este abriu a boca para dar uma deliciosa mordida na cabeça do mestre da espada, Blaster balançou 3 vezes em uma fração de segundo, ativando Head the Flash. O Dogaron se esquivou do ataque ao cortar o nariz, uma parte aparentemente sensível de seu corpo. Menos 120 mil, menos 142 mil, menos 180 mil. Dave seguiu Blaster com The Cursed Sword of Durandal, acertando a ponta bem no topo da cabeça do Dogaron. A força por trás do golpe de Dave foi suficiente para bater a cabeça do lobo gigante no chão e forçar um gemido. O lobo recuperou o equilíbrio logo depois, balançou a cabeça e olhou severamente para Dave e os membros do grupo. O Dogaron recuou e avançou, foi impensavelmente rápido ao conseguir ir além de Dave e cortar com suas garras destrutivas as costas da fortaleza. Fortress foi jogado no chão, com mais de 1/3 de seu HP pelo ralo. Puta merda! Isso dói! Ele amaldiçoou e se levantou. O Dogaron estava em busca de sangue e perseguiu Fortress, ignorando os cavaleiros do juízo final que chegavam. No momento em que estava prestes a atacar com sua cauda vibrante e geradora de eletricidade a desorientada fortaleza, 2 grandes mãos negras com garras emergiram debaixo da fortaleza e o puxaram para o chão. O golpe do Dogaron sacudiu a caverna e abriu uma cratera no ponto de impacto, formando um buraco tão largo quanto a própria fera. Fortaleza apareceu bem ao lado de Flanker, sem saber o que aconteceu. Obrigado, amigo, Dave gritou. Ao seu comentário, Flanker se virou e viu o gigante Shadow Go atrás deles. Ele havia puxado o tanque através de sua própria sombra e próximo à sombra de Flanker para a cura. Bud então mergulhou nas sombras e desapareceu da luta, esperando uma oportunidade para agir. Dave girou Durandal e atacou com o Ajax posicionado para frente. O Dogaron agarrou Dave com as 2 patas ao mesmo tempo, mas vários chicotes giratórios de chamas dispararam atrás de Dave e atingiram as patas do Dogaron. Enrolaram-se em seus braços e puxaram para o lado, fazendo com que as 2 patas falhassem em sua trajetória e pousassem à direita e à esquerda de Dave, onde ele perfurou com Durandal na base do pescoço do lobo escamado. Dave tirou sangue. Menos 1.020.000. Bom trabalho, Spark, continue o ataque. O piromante acenou com seu cetro e fez com que os chicotes aumentassem a intensidade do fogo e puxassem com mais força as patas da fera. No entanto, este último, aparentemente imperturbável pelo calor, rugiu e puxou com força, estalando os chicotes e libertando-se. Minha magia é incompatível com tal inimigo. Somente a magia de Lorde do Rasa pode causar algum dano real. Faísca observou. De fato, mas estou ocupado em manter a temperatura de nossas tropas baixa. Caso contrário, vamos queimar até ficar crocante. O Ice Leash falou com um sorriso. Dave podia sentir o espírito de luta de Durrasa queimando, mas ele sabia muito bem que sem a magia de gelo que ele usava constantemente para lutar contra o calor da sala, todos morreriam. Não importa o quanto a magia ofensiva de Durrasa pudesse ajudar, ele estava melhor como suporte por enquanto. Cachorro avançou com seu próprio basilisco. O Dullahan balançou seu chicote de ossos na base das patas traseiras da fera. Cachorro puxado com um braço, seus músculos ameaçaram estourar devido ao tamanho e força da fera, mas ele ainda conseguiu arrastá-lo para trás e desestabilizá-lo. Dog então saltou do basilisco para as costas de Dogaron, enquanto seu basilisco atacava a outra perna, derrubando-o completamente. Dave aproveitou a oportunidade e atacou o lado aparentemente mais macio da criatura, agora com a barriga exposta. Mas Durandal não conseguiu causar nenhum dano aparente, exceto algumas escamas quebradas. Pato! Tiro perfeito gritou e Dave caiu. Um enorme grande tubarão branco etéreo atirou e mordeu o peito de Dogaron, e depois desapareceu. Menos 2.550.000. Deixe-me. Solitário disse. Ativando a barragem de flechas de fragmentos de gelo, as suas mãos se moveram a velocidades impossíveis, disparando dezenas de flechas em segundos. As flechas se transformaram em fragmentos de gelo ultracongelado quando atingiram o Dogaron e a geada cresceu rapidamente no corpo do lobo onde quer que atingissem. Bom trabalho, querido. Seu legado de gelo vai ajudar muito, disse Dave. A qualquer hora, querido. Lon chamou e disparou mais flechas para desestabilizar e congelar a criatura. Os cavaleiros do juízo final finalmente encontraram a chance de atacar e atacar o lobo, e o fizeram com grande desrespeito à sua segurança, cortando escamas quebradas e tirando sangue da pele da criatura. Não podemos ficar atrás, cavaleiros do juízo final, recuem.
A feiticeira Carmesim disse, e imediatamente os cavaleiros do juízo final se afastaram da criatura. Eles sentiram uma grande quantidade de magia sendo aproveitada bem atrás deles e não queriam ser pegos na linha de visão do lançador. Tess girou seu cetro cantando. Vazio torcido e espaço cortado, torne realidade a visão do fim último. Explosão. Uma forte explosão ecoou logo abaixo da criatura, balançando o para cima e para baixo. Chamas vermelhas e cor de sangue dispararam de todos os lugares, tingindo toda a sala com uma cor vermelha crepuscular, com contraste alto e brilhante, o suficiente para cegar os jogadores. Menos 4.600.000. O Dogaron guinchou e chiou, depois tentou se levantar com força, mesmo enquanto o cão ainda estava pendurado de costas e batendo com sua clava de osso como um maníaco. O Dogaron tinha um estranho conjunto de garras, ao contrário de um lobo normal, ele tinha dois conjuntos, um logo acima do outro. E aparentemente ele poderia controlá-los à vontade, e em vez de 5 garras em cada pata, ele fez o segundo conjunto descer e se alinhar com o primeiro conjunto, fazendo com que cada pata tivesse 10 garras. Isso não apenas aumentou seu poder destrutivo, mas também seu controle sobre o solo ficou mais firme, e a sua carga explosiva tornou-se ainda mais perigosa, conforme demonstrado pelo seu próximo ataque. O Dogaron avançou, jogando o Dog fora de posição e avançou através da classificação dos cavaleiros do juízo final. Ele estava indo para a retaguarda, especificamente em direção a Durrasa. O Dogaron chegou ao local do Ice Lich em uma fração de segundo, com a boca aberta em uma careta colérica, enquanto babava cuspindo, uma garra erguida que estava prestes a cair e quebrar todos os ossos do corpo do Lich. Durrasa não entrou em pânico, pois nenhum morto-vivo verdadeiro entraria em pânico mesmo diante da morte. Ele imediatamente correu para o lado, graças a uma torrente de magia de gelo que ele lançou. No entanto, o aumento da velocidade do Dogaron permitiu-lhe mudar a trajetória de seu golpe para seguir Durrasa. O último foi forçado a explodir ainda mais energia para manter distância. Mas não foi suficiente, pois Dogaron o seguiu de perto e balançou o rabo em direção a Durrasa. O Lich fez uma careta e invocou o poder de sua magia de gelo para envolvê-lo em uma tumba de gelo, enquanto o ataque, Hail-Tail de Dogaron aterrissava. O golpe da cauda da fera foi como um taco de beisebol fazendo um home run. O Lich envolto foi enviado voando para o outro lado da sala. O poder por trás do balanço da cauda do Dogaron foi suficiente para cravar o Lich na parede a vários metros de profundidade. Meu Deus, que diabos foi isso? Flanker se encolheu com o ataque que aconteceu bem na sua frente. O que o deixou ainda mais assustado foi o fato de o Dogaron estar agora olhando para ele. Blaster era o mais próximo de Flanker, já que ele havia se afastado do ataque inicial primeiro, então ele usou resolução silenciosa para puxar o agro de Dogaron em sua direção. Seria melhor se o Dogaron atacasse um mestre espadachim corpulento em vez de um sacerdote mole. No entanto, os olhos de Blaster se arregalaram no momento em que ele lançou o feitiço. Porra, ele não pode ser sugado com agressividade. As palavras caíram sobre Flanker como um balde frio de gelo. O Dogaron atacou Flanker com suas garras, mas uma mão agarrou seu ombro e puxou-o para o lado. O Tengu veio em socorro, enquanto golpeava para cima com sua katana contra a garra do Dogaron. A diferença de força foi tão grande que o Tengu foi cravado no chão como o martelo faz com um prego. Dave correu em direção ao grupo. Se ele deixasse o Dogaron na retaguarda, isso causaria estragos. Dave trocou sua espada e escudo pelas manoplas do Salvartred juramentado e agarrou a cauda da criatura. Bud, bata nele para cima. Dave gritou enquanto ativava uma força hercúlea, ambos os braços abraçando firmemente a cauda da criatura. Bud apareceu logo abaixo do peito de Dogaron. O Gol era extremamente forte, e entre os mortos-vivos, além dos gigantes, a raça de Drama, os Gols eram os segundos em força. Ele conseguiu levantar a criatura, mesmo que a apenas alguns metros do chão, mas foi o suficiente para Dave. Para cima! Dave gritou, seus músculos lutando com esforço enquanto ele girava, puxando consigo a fera e então o jogou para o outro lado da batalha onde os cavaleiros do juízo final esperavam pela presa como uma matilha de lobos para uma ovelha servida. Dave mudou para sua espada e escudo. Fortaleza, unidade 5 dos cavaleiros do juízo final, todos vocês 10, fiquem na retaguarda. Dave convocou um 10º de sua unidade para fora do ataque e os posicionou na retaguarda para ajudar os aliados de apoio. Ele não podia se dar ao luxo de perder nenhum deles. Tengu, vá ver Durrasa, ele não deveria estar morto ainda, sua magia ainda está funcionando, mas ele deve estar preso. Cachorro, comigo. Dave gritou ordens e as ordens foram seguidas. Esta criatura era muito inteligente e atacava os alvos mais pesados. Se ele tivesse conseguido matar o Ice Lich, isso teria lhe dado uma grande vantagem na batalha, já que os cavaleiros do juízo final morreriam de superaquecimento. Se ele tivesse matado Flanker, isso teria desativado toda a cura que o lado humano da tropa de assalto poderia obter. O Dogaron não deveria ser confundido ou subestimado. E Dave não iria fazer isso. Dave e Dog correram em direção ao lobo. Os cavaleiros do juízo final que o cercavam se revezavam em ataques e recuavam sempre que um deles sofria dano. Eles não tinham como se curar, então trocar e mudar de posição por enquanto era o suficiente.
Dave já havia se arrependido do fato de não ter trazido a sacerdotisa profana, mas ela estava fraca demais para ajudar ativamente nesta batalha e seria inútil para curar a quantidade de dano que os cavaleiros do juízo final estavam sofrendo. Dave chegou na luta imediatamente, olhando para o lado. Dog não estava em lugar nenhum, ele tinha certeza que o Dullahan o seguia firmemente próximo a ele. Virando-se, Dave pegou Dog no meio da arena, parado como uma estátua e olhando para o chão. Ele então puxou seu porrete e o bateu no chão. Uma notificação apareceu na frente de Dave. Asterisco, asterisco, asterisco. Dog de Dullahan usou? Rise Undead? Dog de Dullahan reviveu com sucesso. Chaos Centipede. Asterisco, asterisco, asterisco. Os olhos de Dave se arregalaram quando o chão começou a estremecer e tremer. Um monstro tão grande quanto o zangado emergiu do subsolo pela nova abertura e deslizou de lado pelo buraco. Sua carapaça abobadada era quadrada com uma perna blindada semelhante a um caranguejo presa em cada canto. A primeira criatura foi seguida por outras, entrando na sala uma após a outra. Dave contou uma dúzia de coisas parecidas com caranguejos. As criaturas se reuniram no centro da sala e uniram seus corpos individuais de frente para trás, com todas as pernas alinhadas aos lados. A criatura na extremidade mais próxima tremeu, sua carapaça se quebrou, revelando um rosto humano com olhos insetoides multifacetados e enormes mandíbulas em pinça nos cantos da boca. Porra! Dave amaldiçoou. Você fez isso de novo, droga! O nome da centopeia do caos estava escrito em um vermelho brilhante e ameaçador. Capítulo 478. Pele dura, ascensão da Legião Morta-Viva. Mais um monstro adicionado à batalha, mais uma variável e a equação agora ficou muito mais difícil de resolver. Dave grunhiu. Cachorro, volte aqui. Envie alguns cavaleiros do juízo final para conter a centopeia. Dave deu a ordem e se abaixou sob um golpe agressivo de pata do Dogaron. O cachorro, por outro lado, olhou diretamente nos olhos da centopeia. Ele ergueu seu porrete e bateu em sua cabeça, balançando a criatura. A centopeia não registrou nenhum dano, mas parecia estar com muita dor. Cachorro grunhiu algumas palavras, apontou para o Dogaron e a etiqueta vermelha da centopeia ficou instantaneamente verde. Ele então se moveu em direção ao grupo onde Dave estava olhando para ele com a boca aberta. Asterisco, asterisco, asterisco. A centopeia do caos corrompida agora se tornou membro da sua legião. Asterisco, asterisco, asterisco. Como diabos você fez isso? Dave se perguntou, então ele se lembrou da primeira vez que Dog reviveu um morto-vivo. Ele agiu da mesma maneira, e se a criatura que ele revive fosse de nível inferior a Dog, ele poderia de alguma forma controlá-la e forçá-la a servir Dave. Cachorro encolheu os ombros com tudo que seu corpo sem cabeça pode fazer e estalou o chicote de osso se preparando para uma luta. A centopeia correu em direção ao Dogaron e mordeu sua pata traseira. O último gritou e bateu com o rabo na cabeça da criatura tentando dar um soco por sua agressividade. Dave aproveitou a oportunidade e pulou nas costas do Dogaron usando Ascensão Imortal? Ele então desferiu um golpe com Durandal. O golpe foi poderoso o suficiente para derrubar a cabeça do Dogaron no chão. Acenda, garoto! Dave gritou e uma torrente de feitiços de seu companheiro de equipe e golpes contínuos de espada e golpes de escudo seguiram o exemplo. O Dogaron foi imobilizado graças à enorme centopeia e foi atingido a torto e a direito, incapaz de lutar ou se defender. Dave, cuidado! Blaster gritou, mas já era tarde demais. Dave não percebeu a cauda do Dogaron vindo em sua direção quando o atingiu na criatura e a dezenas de metros de distância. Menos 420 mil. Ugh, caramba, não vi esse. Dave se levantou e correu de volta para a briga, apenas para ver o Dogaron uivar e se levantar com força, jogando fora qualquer morto-vivo que estivesse preso nele. O Dogaron mordeu um dos cavaleiros do juízo final próximo a ele, afastando a cabeça do torso enquanto suas patas de 10 garras fixavam o morto-vivo firmemente no chão. Asterisco, asterisco, asterisco. Você perdeu um cavaleiro do juízo final em batalha. Asterisco, asterisco, asterisco. A primeira baixa na equipe de Dave aconteceu e foi rápida e instantânea. Todos tenham mais cuidado. Escudos prontos, não sejam pegos sozinhos. Duhaza, você está aqui? Sim, sim, jovem príncipe. Esta maldita criatura realmente mexeu comigo. Duhaza falou com os dentes cerrados. Seu peito estava afundado e seu braço esquerdo estava quebrado, torcido para fora do cotovelo. Você ainda consegue lançar magia? Posso? Eu nunca parei, foi apenas um arranhão. Duhaza sorriu. Mas do jeito que essa luta está acontecendo, duvido que possa ajudar em alguma coisa além de acalmar nossos membros. Eu sei, apenas fique seguro, cachorro, comigo, Dave gritou. O cavaleiro do juízo final avançou, ele atacou as pernas do Dogaron, enrolando o chicote de osso em torno de ambas as patas traseiras e puxando com um único braço. A força por trás de Dog foi impressionante quando ele tropeçou em Dogaron e interrompeu seu ataque ao resto dos cavaleiros do juízo final. Cara, por que você não vai para o modo Mega Dave? Você se saiu muito bem contra esses dois deuses sozinho. Flanqueador comentou. Não posso, Dave gritou enquanto corria de volta para a briga. Legado no tempo de espera, Tina está enfraquecido. Todas as minhas habilidades poderosas são inúteis agora. E a maioria das minhas habilidades de grande rebatedor estão relacionadas ao fogo e são inúteis contra algo que vive neste ambiente quente. Dave atacou novamente com Durandal, arrancando algumas escamas de seus lugares e tirando sangue azul. Além disso, caso você não tenha percebido que foi por isso que eu trouxe os boys aqui, eles são tão fortes quanto o Mega Dave. Dave perguntou.
Bem aqui, Mercy falou estranhamente perto dos ouvidos de Dave, o que o fez recuar. Essa reação o ajudou a evitar um golpe furtivo de garra do Dogaron. Droga, bela esquiva. Blaster disse. Pedaço de bolo, disse Dave. Felizmente ninguém percebeu o que aconteceu. Nunca deixe que eles vejam você suar. Dave sorriu e atacou novamente. Jogue-me, disse Mercy. Dave deu um pulo para trás e deu seu lugar a 2 cavaleiros do juízo final. Tem certeza que? Dave perguntou. Sim, Mercy respondeu e entregou-lhe a mão. Dave esfaqueou Durandal e agarrou a mão estendida de Mercy. Ele levantou, bombeou os músculos de seu braço direito e atirou em Mercy para frente como um canhão humano. Surpreendentemente, a assassina conseguiu girar em torno de si mesma como um peão enquanto atirava para frente, com as adagas estendidas. Ela rasgou um grande pedaço das costas do Dogaron e pousou graciosamente do outro lado, depois ficou invisível, esperando por outra oportunidade. Droga, isso foi legal, disse Dave. Uma forte rajada de vento veio de cima dos cavaleiros do juízo final. Dave olhou para cima e era o Tengu. Os olhos do Tengu brilharam em vermelho brilhante por um momento e a criatura grunhiu. Tu que ousa profanar esta terra com meu advento, eu, o grande Tengu, destruo sua contaminação com esta lâmina. Zan! A mão do Tengu apertou o punho de sua espada e puxou a lâmina com um dedo. Um piscar de olhos, então ele deslizou a katana de volta em sua bainha com um clique sinistro. Um vento forte levantou pedras e detritos e toda a sala estremeceu. Tudo na frente do Tengu foi dividido ao meio. Até o próprio espaço foi dividido. Por um instante, metade da sala começou a escorregar e se afastar da outra metade, como um melão se separando depois de ser cortado ao meio. Então a sala estremeceu novamente e voltou ao normal, as duas metades juntas como se nada tivesse acontecido. No meio da fatia estava o Dogaron. Ele balançou por um momento e depois ergueu os olhos. Em todo o seu corpo, uma grande cicatriz se materializou. Não me diga que vai derramar ao meio. Isso tornará tudo muito mais fácil, cara, disse Flanquer. Você tinha que falar, não é? Dave murmurou. O Dogaron, contra o que Flanquer havia dito, não sofreu nada além do amplo corte nas costas, então abriu a boca e começou a absorver o ar da sala. Por alguns segundos, a temperatura caiu de infernal para sufocante. A garganta do Dogaron inchou como se estivesse prestes a explodir, então a criatura uivou com força suficiente para sacudir toda a caverna. Pedras e estalactites caíram da sala abobadada, algumas mataram alguns cavaleiros do juízo final devido ao seu tamanho. E a explosão foi direcionada ao Tengu, que foi esmagado contra o telhado da sala, preso ali como um personagem de desenho animado. As escamas do Dogaron começaram a vibrar, tremendo e então sua cor azul turquesa começou a mudar para vermelho tijolo. O Dogaron começou a respirar baixo e com dificuldade. A cada respiração exalava jatos de fumaça quente. Seu corpo começou a gerar eletricidade, espalhando faíscas por toda a sua pele. A boca do Dogaron salivou, preparado para abrir caminho através dos mortos-vivos. As coisas estão prestes a ficar muito quentes aqui. Apertem os cintos. Dave gritou e se posicionou contra as mandíbulas rosnantes do Dogaron. Capítulo 479. Técnicas proibidas. Ascensão da Legião Morta-Viva. O Dogaron rosnou. Seu corpo começou a emitir ondas constantes de calor vermelho. A energia cinética ao redor de sua carapaça se enfureceu e aumentou. Mas sua atitude fria o tornou ainda mais perigoso do que quando agia como uma fera enfurecida e tola. Em uma fração de segundo, um flash e um piscar de olhos, o Dogaron desapareceu, sem fazer barulho. A criatura não estava em lugar nenhum. A coisa pode ficar invisível? Flanquer questionou. Não, ficou muito rápido, fique de olho. Dave gritou. Dave olhou ao redor da sala, não se concentrando em uma coisa em particular, mas levando toda a área em consideração, tentando espionar algo diferente. No entanto, não ostentando o Dogaron, Dave olhou para cima. Droga, ele pronunciou. Suas palavras fizeram com que todos os jogadores e mortos-vivos olhassem para cima. O Dogaron caminhava vagarosamente de cabeça para baixo no telhado da sala. Seus olhos estavam abertos em busca de presas fracas. Em quase outro segundo, o Dogaron saltou ou, no caso dele, caiu em direção a um dos cavaleiros do juízo final mais feridos. A velocidade do crocodilo-lobo em escala era muito rápida para o cavaleiro do juízo final reagir a tempo. O Dogaron abriu caminho através da armadura do cavaleiro do juízo final e mordeu seu ombro, arrancando a espinha pelas costas e matando o cavaleiro do juízo final instantaneamente. A centopeia do caos atacou a criatura, mas um balanço da cauda do Dogaron quebrou a centopeia de volta em suas partes separadas, todas espalhadas por toda a sala de costas, incapazes de se levantar. Antes que qualquer outro cavaleiro do juízo final pudesse retaliar, o Dogaron já não estava em lugar nenhum. Vai começar a nos abater, um por um, se não fizermos alguma coisa. Blaster disse. Posso desacelerar, disse Demery. Eu vou ajudar, preciso de alguns cavaleiros do juízo final para me proteger, Sally. Tiro perfeito disse. Sim, você e você protejam o arqueiro. Dave apontou para alguns cavaleiros do juízo final e começou a examinar a área. Perfect Shot se agachou, colocou a palma da mão no chão e pronunciou Nature Skull. Uma explosão de ondas douradas, quentes ao olhar, irrompeu de sua palma. Eles ecoaram pela sala, localizando cada pedra, rocha e seixo.
Essa habilidade era uma das habilidades mais usadas por Flanker quando ele procurava o grupo em selvas densas, e agora em uma caverna como essa, embora não fosse uma floresta, ainda tinha seu uso, e devido à falta de obstáculos, funcionava ainda melhor. Ele está escondido entre aquela formação rochosa ao norte. Tiro perfeito, disse. Demery pegou sua harpa e dedilhou as cordas. As notas eram agressivas, quase dolorosas de ouvir, mas eles carregavam consigo uma mensagem de vingança e dor. O Dogaron, um canino com uma audição extremamente boa, foi agredido, o suficiente para começar a uivar dolorosamente com a cabeça atormentada. Vou mantê-lo marcado, pessoal, é a sua vez. Tudo bem, sopre, sopre, portões do inferno explodem. Tess cantou, girou o cetro e apontou para o Doragon. Explosões altas e contínuas ecoaram ao redor da criatura, então Tess apontou logo acima dela, arrancando um enorme pedaço de estalactites do telhado. As ferramentas pontudas e afiadas da morte caíram como morteiros explosivos, mortal no impacto e consequências destrutivas. A pele espessa do Dogaron sofreu muito quando os destroços destrutivos caíram sobre ela. Suas escamas estavam agora quase todas danificadas e muitos cortes se abriram por todo o corpo. Está funcionando, continue assim, vamos esfolar o bastardo, Blaster gritou e avançou. Ele chegou à frente do Dogaron, curvado para a frente, o suficiente para cair de cara no chão. Sua espada ocidental estava dobrada ao lado do corpo como uma katana. Blaster continuou caindo para frente, apoiando o corpo com uma perna enquanto levantava a outra e a posicionava para frente. Neste momento, ele parecia estar em posição de desembainhar a espada. Fu Temple Legacy. Primeira forma God Slaying. Dave se encolheu ao ver seu amigo gritando uma habilidade como um personagem de mangá exagerado, mas a ação seguinte fez Dave engolir seus pensamentos. Blaster avançou, não mais como se piscasse logo atrás do Dogaron, seguido por uma onda de vento que lançou a criatura para cima. Depois deixou cair no chão. O Dogaron perdeu uma orelha e fez com que a criatura sofresse um ferimento dilacerante e grave sob a barriga. O ataque de Blaster foi o primeiro a causar qualquer tipo de dano sério nesta extensão. Muito bem, rapaz. Mas sua forma ainda precisa de mais estabilidade. A voz do Tengu soou do telhado, ele conseguiu sair de lá e caiu para se juntar ao resto do grupo. Bem, pelo menos ele causou mais danos do que você, velho de nariz, você ficou preso na parede. Flanqueador disse. É claro que isso foi bastante embaraçoso, mas eu precisava avaliar a força do meu inimigo antes de tentar qualquer movimento sério. O Tengu respondeu. Sim, certo, e eu poderia matar o Dogaron com um espirro, mas também quero avaliar sua força primeiro e ver o que ele poderia fazer. Flanqueador rebateu. O Tengu sorriu, mas não respondeu. Rapaz, ele se dirigiu a Blaster enquanto se afastava do Dogaron que agora estava cercado por mais cavaleiros do juízo final. É assim que você usa a matança de deuses. O Tengu repetiu o mesmo movimento que Blaster fez, só que ele estava tão baixo que seu nariz quase tocou o chão quando ele se inclinou para frente. A mão do Tengu nem sequer pousou na espada, estava a uma fração de centímetro dela. Legado do Templo Fu, terceira forma, espaço Rendazunder. O Tengu piscou e apareceu atrás do Dogaron. Então outra vez ele piscou e apareceu acima, depois abaixo e depois para o lado. Ele continuou desaparecendo e aparecendo em toda a criatura 2, 3 vezes, 10 e até mais do que algumas dezenas de vezes. Por último, o Tengu voltou à sua posição anterior, sua espada aparentemente nunca foi desembainhada, mas foi aberta apenas uma fração. Espaço desmoronado, vidas perdidas e corpos quebrados. Volte ao pó. O Tengu falou e com um clique sinistro, a espada estava agora totalmente coberta. O mesmo que quando Tengu usou seu ataque Space Rending, agora, este rasgou o espaço em pedaços, fracionou-o em retângulos, triângulos e partes que não tinham forma geométrica definitiva. E dentro dessas partes, podiam-se ver partes do Dogaron, pedaços dele cortados de sua posição original. A boca de Flanker estava bem aberta, assim como seus olhos, incapaz de acreditar no que estava vendo. Puta merda, ele acabou de transformar o Dogaron em um quebra-cabeça, disse Fortress. E você acha que o legado de Sally está quebrado? Mercy disse para Zoe. Havia uma pitada de orgulho em Mercy Stone, obviamente já que Tengu e Ralph compartilhavam o mesmo legado. Se ao menos fosse tão fácil matar monstros, o Tengu falou. Então todos os pedaços quebrados do espaço retornaram aos seus lugares, e Dogaron, anteriormente cortado em pedaços, recuperou seu antigo corpo. Ah, então isso é apenas um efeito cosmético sem nenhum dano real, cara, você me assustou aí. Flanqueador disse. No entanto, contra o seu comentário, todo o corpo do Dogaron jorrou sangue de sua pele. Então a criatura caiu. Um grande valor numérico vermelho apareceu acima dele. Menos 50 milhões HP. O Dogaron, ao ver-se despedaçado, foi demais para sua saúde mental, desmaiou. Droga, mas essa coisa ainda é muito poderosa, porque é apenas um legado de classe B. Dave perguntou. A técnica do templo Fu deu aos seus seguidores um poder além do que um mero legado divino poderia dar, e devido a esta técnica, o Senhor do Espaço governou contra nós, e proibiu a capacidade de se manifestar completamente. Se eu tivesse usado isso antes do governo do Senhor do Espaço ter sido decretado, esta criatura, esta caverna, e toda esta área teriam sido rasgadas em pedaços e consumidas em uma fenda espacial. O Tengu explicou.
Sim, teria sido legal se eu pudesse fazer isso, Dave. Eu poderia ter explodido sua bunda em uma partida PVP. Blaster disse com um sorriso depois de se reagrupar com o grupo. Não é como se eu fosse ficar parado esperando que você usasse essa habilidade. Também existem outras variáveis, disse Dave. Senhor Príncipe, se me permite, nossa técnica do templo original é muito mais complexa e complicada. Estes são apenas alguns dos ataques normais. Se o jovem discípulo do nosso templo desbloqueasse as técnicas proibidas do nosso templo, ele sem dúvida seria um grande rival para você no futuro. O Tengu disse, elogiando a técnica do templo Fu. Puta merda, acabei de receber uma missão de classe SS. Blaster disse. Realmente? Dave perguntou. Sim, dê uma olhada, vou compartilhar no chat da festa. Asterisco asterisco asterisco. Atualização do legado da classe Fu Temple SS. Você pode aprender mais segredos da técnica Fu Temple Forbidden. Pergunte ao Lord Tengu como iniciar a missão. Esteja avisado, sua missão pode ter um efeito global no mundo da conquista, isto é, se você tiver sucesso. Recompensas. Atualização do legado de classe da classe B para a classe S. Nova técnica proibida da técnica do Templo Fu, Soul End Sword as One. Mais 250.000.000 XP. Asterisco asterisco asterisco. Droga, isso parece legal, vamos fazer isso depois que terminarmos com esse cara. Vou ver se posso ajudá-lo. Com sua missão. Dave disse. Sim, mas você não tem uma invasão ao templo do Rei Ash amanhã? Blaster perguntou. Merda, eu continuo esquecendo. Sim, bem, vou ajudar sempre que puder. Agora vamos nos concentrar. O Dogaron está de volta em movimento. Dave disse. O inconsciente Dogaron finalmente acordou, parecia fraco, as escamas vermelhas em seu corpo haviam esfriado e voltaram à cor azul, mas logo começaram a vibrar novamente e recuperaram o antigo brilho vermelho. Já estava em seu efeito passivo, Berserk. Por mais que isso significasse que não restava muito HP, ainda não tirei o fato de que se tornou ainda mais perigoso. Capítulo 480. O que está nas profundezas? Ascensão da Legião Morta-Viva. Depois de horas de batalha, a situação parecia sombria. O Dogaron atacou os Cavaleiros do Juízo Final, matando-os em massa. Tornou-se inimaginavelmente rápido, com cada golpe de suas garras, arrancaria os escudos com os braços presos aos Cavaleiros do Juízo Final. Então, com sua outra garra, ele arrancaria o torso da cabeça e depois passaria para outro Cavaleiro do Juízo Final. As baixas nas fileiras de Dave aumentavam a cada minuto que passava. E quanto mais os Cavaleiros do Juízo Final morriam, mais difícil se tornava a batalha. Demery, você tem mais suco? Dave perguntou. Preciso de um pouco para regenerar mais mana, não posso desacelerar agora. Eu também estou exausto. Perfect Shot bufou. Seu uso constante de Anatura Skull drenou toda a sua mana. Droga, esse modo frenético é irritante, Dave amaldiçoou. Essa coisa tem apenas 10% de seu HP sobrando, porque diabos é mais difícil de matar do que antes. Blaster gemeu. Flanker estava atualmente curando-o quando sofreu um ferimento quase fatal. O Tengu havia perdido uma de suas asas no confronto com o Dogaron e foi forçado ao chão, perdendo vantagem diária. Mercy foi incapaz de usar qualquer uma de suas habilidades de legado porque o alvo não era humanoide, nem um governante e ela não podia chegar perto dele usando sua invisibilidade, pois o calor que Dogaron gerava e a eletricidade da vibração constante em sua pele neutralizariam qualquer tentativa invisível de assassinar ou causar dano explosivo. Esta criatura é especializada em lutar contra números. Esta batalha só vai ficar mais difícil. Fortaleza disse. Meus feitiços são inúteis agora, seu modo frenético nega perfeitamente qualquer dano explosivo e de fogo que eu cause a ele. Estou fora da batalha por enquanto. Vou mudar para suporte, disse Tess. Boa ideia, disse Flanker. Preciso de ajuda aqui, também estou sem energia. Vou mantê-lo ocupado por enquanto, Dave. Você tem que fazer alguma coisa, comentou Lon. Todos os meus grandes rebatedores caíram, disse Dave. Espere, eu tenho mais uma coisa, Cavaleiros do Juízo Final. Voltem. Dave chamou e seus mortos-vivos o seguiram. O Dogaron, sentindo a pressão diminuir, decidiu se aventurar e atacou pela retaguarda onde os jogadores se recuperavam. O corpo de Dave liberou uma poderosa explosão de vapor, enquanto uma luz brilhante brilhava ao seu redor. A cabeça de Dave cresceu 2 chifres e suas mãos materializaram garras. Ele entrou em aspecto do dragão, ganhando 500% de aumento de dano e uma redução de 80% do dano sofrido. Ao ganhar a habilidade, voar, por um breve período de tempo. Dave atacou o Dogaron, com a velocidade recém-adquirida que ele foi capaz de enfrentar com a da criatura. O Dogaron bateu com a pata em Dave, que ele atacou de frente, apenas para receber pequenos danos. Menos 200 mil. Ao mesmo tempo, Dave agarrou as próprias garras do Dogaron e torceu todo o seu corpo, jogando a criatura para o alto. Para cima. Dave ligou e seguiu o choroso Dogaron. Dave levantou a criatura inteira, fortalecido pela força de um dragão. O Dogaron parecia pesado como uma pena nas mãos de Dave. Ele tentou se contorcer para escapar das garras de Dave, mas suas garras estavam cravadas tão profundamente na carne do Dogaron que nenhuma contorção poderia salvá-lo. Assim que Dave chegou ao teto da sala, ele bateu as asas e caiu, espiralando pelo caminho. Não foi de forma alguma tão perfeito como quando ele aplicou no White Ghost, já que este último era humano, mais leve e mais fácil de controlar. Além disso, havia mais distância que ele poderia usar para voar, fazendo com que o dano da queda se tornasse maior.
com o teto da sala sendo baixo, mas o suficiente para causar sérios danos caso alguém caísse dali no chão, somado ao fato de o Dogaron ser pesado e estar sendo empurrado para o chão graças ao poder por trás das asas de Dave. O impacto no solo foi brutal, abriu uma vasta área, ainda maior que o próprio Dogaron. Menos 12 milhões. O fato de Dave ter sido quem empurrou o Dogaron para o chão e não o contrário e graças à redução do dano causado pelo Aspect of the Dragon, Dave não sofreu muito. Ele então sacou Durandal, segurou-o sobre ele enquanto Dogaron ainda tentava se recuperar do golpe de esvaziamento pulmonar. Dave usou peso do universo? Felizmente a habilidade estava ligada à espada e não contradizia o aspecto da condição de ativação do dragão de que nenhuma outra habilidade além das habilidades do dragão pode ser usada. Durandal cresceu até um tamanho enorme, com mais de 80 metros de altura. Dave segurou-o sobre a cabeça com 2 braços. Depois desceu com uma força tão grande que o impacto fez toda a caverna tremer. As vibrações fizeram com que os vasos sanguíneos podres de seus braços rompessem, seus ossos quebrassem, e ele ficasse temporariamente incapaz de usar os braços. Este foi o efeito em Dave que atacou com Durandal. Já no Dogaron, ele choramingou alto, o sangue jorrou do nariz e da boca e um de seus olhos saltou. Quanto ao ponto de impacto que foi o peito, ele desabou. Merda cara, você exagerou. Blaster comentou sobre o abuso gráfico. Melhor do que eu vou recuar, não posso usar os braços, disse Dave e saltou de volta. O Dogaron estava arfando, mal conseguindo se mover, estava na última etapa, mas seu espírito de luta ainda não havia se extinguido. Esta criatura ainda era perigosa e Dave precisava de tempo para se curar. Cavaleiros do Juízo Final, peguem a bunda dele. Dave ordenou e os Cavaleiros do Juízo Final recuaram contra-atacaram. Dave se concentrou no Anel da Morte verdadeira, depois mudou sua aparência de volta para humana. Sua armadura de ouro negro mudou para um conjunto de cor platina. Onde antes existiam crânios, agora foram substituídos por esculturas majestosas de leões e dragões. A armadura de Dave agora era adequada para um lendário general de guerra. Mas o formato dobrado de seu braço causou grande preocupação a todos, especialmente vendo sangue vermelho escorrendo de dentro de seus braços blindados e pingando no chão. Cuide de mim, disse Dave a Flanquear, que acabará de tratar Blaster. Maldito homem, isso é uma bagunça. Kyuro guerreiro ferido. Flanquear lançou um feitiço em Dave, ao qual o som perturbador de ossos quebrados voltando ao seu lugar original ecoou como pipoca crepitando. Logo Dave conseguiu mover os braços, ele se virou para o Dogaron, que mal conseguia se mover. Um último empurrão pessoal, vamos lá, Dave gritou e todos concordaram. Em mais 10 minutos, a batalha terminou. Asterisco asterisco asterisco. Anúncio do servidor de conquista. Os seguintes membros do grupo invadiram com sucesso a mina Oprenion 1 e derrotaram um mini-chefe da área. O Dogaron, nível 750. O depósito de minério contém o mineral Oprenion 1. As minas Oprenion 1 podem ser escavadas gratuitamente durante os 30 dias seguintes. Conquista no jogo. Asterisco asterisco asterisco. Droga, isso foi exaustivo. Flanquear caiu no chão. A maioria dos jogadores estava mentalmente exausta, a batalha exigia que eles estivessem alerta e cuidadosos o tempo todo. Se não fosse pelos Dual Knights de Dave, eles não teriam tido nenhuma chance de vencer isso, e Dave sabia disso. Sem seu legado ou Tine, uma batalha contra um chefe de nível 750 era um pesadelo que ele não queria reviver novamente. Droga, perdi 44 Cavaleiros do Juízo Final? Esta batalha é cara, disse Dave, já que o preço de reviver todos os Cavaleiros do Juízo Final era de dezenas de milhares de pontos de contribuição. Saque. Tenho que ver o saque. Lon disse e correu para o esconderijo do Dogaron. Um momento depois, Lon gritou de excitação. Uau! Isso é incrível! Ela gritou e compartilhou o loot log com todos. Asterisco asterisco asterisco. Diagrama de armadura geral Dogaron 5 arquétipos. Lâmina corrompida de Dogaron. Arco corrompido de Dogaron. Escudo corrompido de Dogaron. Adaga corrompida de Dogaron. Tendões corrompidos de Dogaron. Cajado corrompido de Dogaron. Carrilhão corrompido de Dogaron. Garras de Dogaron X40. Balança de Dogaron X120. Cauda de Dogaron X1. Presas de Dogaron X20. 20.000 ouro. Elsbells, item de missão lendário. Asterisco asterisco asterisco. Que diabos? Isso é muita coisa saindo de um monstro. Flanqueador disse. A primeira vez que alguém mata um monstro, ele geralmente deixa cair seu melhor saque. Mas nunca vi um caso de algo assim. Dave disse. Isso aconteceu algumas vezes na verdade, quando os jogadores começaram a jogar, alguns monstros deram várias armas que podem ser criadas usando o material do chefe morto. É a mesma coisa, e como Dogaron é um monstro tão raro, os drops eram genéricos e gerais para todas e para a maioria das classes. Solitário disse. Use-me porque não entendo o botão, disse Flanquear. Isso significa que o monstro derrubará todas as armas relacionadas a ele em sua primeira morte. Mais tarde ver uma dessas quedas será um milagre. Ainda assim, o que é o diagrama de armadura geral? Dave perguntou. Isso significa que o material do Dogaron pode criar armaduras para 5 classes diferentes. Esta é uma grande descoberta. Mas infelizmente ainda não temos o nível para isso, nem podemos usar as armas ou mesmo inspecioná-las, disse Lon. Dave ponderou por um momento, o mesmo acontecia com Durandal e Ajax. Ele não conseguiria identificá-los até que encontrasse todas as condições.
Ele tentou identificar um dos itens descartados apenas para receber esta notificação. Asterisco asterisco asterisco. Lâmina corrompida de Dogaron. Detalhe da arma desconhecido. Remova o status de corrupção primeiro. Asterisco asterisco asterisco. Droga, eu deveria perguntar ao André sobre isso, disse Dave. Sim, aquele ferreiro que trabalha para você pode ter uma ideia de como removê-los, mas há duas coisas que estão realmente me incomodando aqui, disse Mercy. O que? Dave perguntou. Primeiro é isso, ela compartilhou uma notificação no chat do grupo. Asterisco asterisco asterisco. Els Bells, item de missão. Para iniciar a quest, Els Bells entre em contato com uma das divindades de alto nível da Conquest para obter mais detalhes. Asterisco asterisco asterisco. Acho que Nick poderia ter uma ideia do que isso poderia fazer. Qual é a sua segunda preocupação? Dave perguntou. Mercy apontou para o outro lado da sala. Havia agora uma pequena porta ali na qual ninguém havia prestado atenção desde o início, porque estava escondido por alguns escombros, mas assim que Dogaron morreu, ele desapareceu misteriosamente e a porta foi revelada. O que é isso? Dave franziu a testa por um momento, pensando, mas o flanqueador avançou primeiro. Dave o deteve agarrando seu ombro. Que homem! Poderia haver mais saques lá. Não, duvido muito. Por que é que? Flanqueador perguntou. Bem, pense bem. O que disse a notificação do servidor Conquest? Que matamos um chefe e conseguimos o direito de explorar essa coisa premium. Também mencionou que Dogaron era um mini-chefe. Você sabe o que isso significa? Dave lançou o martelo na fantasia do tesouro de Flanquear. Este último engoliu em seco. Que ainda nem vimos o verdadeiro chefe desta masmorra. Caramba, quantas camadas esse lugar tem? Não queremos saber e provavelmente não deveríamos tentar nada enquanto estivermos tão enfraquecidos. Vamos esperar até que o ataque do Rei Cinzas termine. Você está certo, vamos sair. Você tem um pequeno dia esperando por você amanhã. Flanqueador disse. Não só eu, vocês estão todos convidados. Vocês esqueceram que enfrentaremos não só o Rei das Cinzas, mas outros jogadores. Vai ser um show muito bom amanhã. Posso sentir isso. Dave riu e começou a rasgar seu pergaminho de teletransporte. Todos os outros jogadores seguiram o exemplo e não perceberam que a pequena porta da caverna se abriu com um rangido. Uma mão humanoide amaciada estava agarrada à borda da porta. Asterisco 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 asterisco. Asterisco 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 por favor, certifique-se de ler esta história em .com. Se você estiver lendo Rise of the Undead Legion em qualquer outro lugar, então você está em um site de pirataria. Não aceite oferecer qualquer tipo de pagamento a essas pessoas, pois elas não respeitam os direitos do autor e eu, como escritor, não estou me beneficiando de seus esquemas de nenhuma maneira possível. Asterisco 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 asterisco. Capítulo 481. Olhos fechados, espadas empunhadas, ascensão da Legião Morta-Viva. Dave estava exausto. O dia finalmente havia terminado para ele. No jogo, os jogadores estavam se perguntando sobre este novo mineral, o Oprenium, e muitos ferreiros foram questionados e nenhum sabia a resposta. Um novo mineral significa um novo conjunto de armaduras, armas, atualizações e mais poder. Mas enquanto eles não tivessem acesso a isso, tudo seria apenas conversa. Falando mais sério, os jogadores de Heaven Dawn, Blind Ragers e alguns raros Devastators receberam uma notificação. Esses jogadores foram especificamente aqueles que aceitaram o cálice do Rei Cinzas. E esta mesma notificação deu informações sobre a guerra que se aproximava e o que cada jogador deveria fazer. Asterisco asterisco asterisco. O domínio do Ash King está prestes a ser atacado pela Undead Legion. Todos os jogadores que beberam do cálice do Rei Cinzas agora estão obrigados a servi-lo na defesa de sua fortaleza. O sangue do Rei Cinzas está agora fervendo naqueles que o beberam. Em troca do sacrifício de seus legados, o Rei Cinza concederá poder equivalente ao grau do legado sacrificado para se juntar a ele. Classe S Legado, General Demônio Classificação. Habilidade, Fúria Demoníaca, habilidade Ressurreição Demoníaca, somente para uso único, 10.000 Cavaleiros Demônios. Um legado de classe, classificação de Cavaleiro Demônio. Habilidade, Fúria Demoníaca, habilidade Ressurreição Demoníaca, somente para uso único, 1.000 Soldados Demônios. Classificação do Soldado Demônio Legado Classe B. Habilidade, Loucura Demoníaca, 100 Bestas Demoníacas. Classe C e abaixo dos seguidores do Demônio Legado da Classe B, Vontade Demoníaca. Essas habilidades estarão disponíveis para uso assim que a batalha começar. Esteja pronto para oferecer sua ajuda ao Ash King. Mais recompensas aguardam os jogadores que mais contribuem para a Guerra do Rei Ash. Esteja pronto e prepare-se para uma batalha difícil. Asterisco asterisco asterisco. Dave estava sentado no sofá saboreando uma cerveja e uma fatia de pizza enquanto lia as notificações na TV. A CCN estava transmitindo um feed de sua aventura e junto com ela os acontecimentos do jogo. Acho que amanhã vai ficar muito interessante. Ele verificou a hora e decidiu que era melhor dormir por enquanto. Umas boas 8 horas de sono são suficientes para refrescá-lo e prepará-lo para amanhã. Dave desligou a TV e voltou para seu quarto. Ele adormeceu no momento em que colocou a cabeça no travesseiro. As manhãs sempre chegam mais cedo do que qualquer um gostaria. E este foi o caso de David Ruster quando ele foi acordado devido ao rude alarme. Ele desligou, pegou algo para comer e entrou em sua cápsula de jogos. Depois de configurado, Dave fez login para encontrar uma notificação esperando por ele. Asterisco asterisco asterisco. A Undead Legion marchará para o Ash King's Dominion vindo do Reino Drow.
Você, como príncipe dos mortos-vivos, deve estar lá para o exército marchar. O rei morto-vivo designou você como comandante-geral, enquanto ele mantém o posto de grande general, com controle total sobre o exército. Você não pode ignorar as ordens do rei morto-vivo, mas qualquer outro morto-vivo de classificação geral, cavaleiros abissais, seguirá suas ordens, desde que não colidam com o comando do rei morto-vivo. Como príncipe morto-vivo, você será a face do exército. Embora um Jade King mantenha o comando geral completo do exército e faça macro-calls de movimento, você será responsável por microgerenciar suas tropas e ajustá-las de acordo com o movimento e posicionamento do inimigo. Você tem permissão para pedir a retirada de todo o exército, mas só faça isso quando necessário. O erro de execução desse comando resultará em consequências graves. Asterisco, asterisco, asterisco. Droga, eles começarão em breve. Dave sorriu e se teletransportou para o Reino Draw. Felizmente ele nem precisou reviver os cavaleiros do juízo final que perdeu para Dogaron ontem. Como se trata de uma questão de guerra, o rei morto-vivo financiou todo o PC relacionado ao preparo e renascimento dos mortos-vivos para as tropas de Dave. A única insatisfação de Dave era o fato de que o Oprenion não poderia ser colhido o suficiente para capacitar todo o exército. No entanto, grandes porções foram escavadas e mais estão sendo escavadas enquanto o exército marchava. Todos eles se reuniram na oficina de Dante e na guilda de ferreiros de Dave no Reino Oriental. Derretido e forjado em flechas, armaduras leves, armaduras de malha e quaisquer engrenagens leves nas quais o Oprenion pudesse ser usado e produzido de maneira cada vez mais rápida. O Oprenion provou ser muito difícil de derreter, mas isso só aumentou sua durabilidade e resistência. Então, usá-lo imediatamente nas armaduras dos Cavaleiros da Morte e dos Cavaleiros do Juízo Final e acima era quase impossível. Isso exigiria tempo que os mortos-vivos não tinham, pois a palavra do rei morto-vivo continua. Ele ordenou a marcha do exército, e o exército marchará com ou sem essas armaduras. Dave chegou ao Reino Draw. A enorme floresta estava repleta de mortos-vivos. Eram tantos que seria um milagre andar sem esbarrar em nenhum deles ou pisar no pé. No entanto, quando os mortos-vivos viram Dave, eles se apertaram e abriram um caminho claro e amplo para ele seguir em frente. Mortos-vivos elites casuais, cavaleiros da morte e até mesmo cavaleiros do juízo final deram lugar ao príncipe dos mortos-vivos. A maioria desses mortos-vivos passou muito mais tempo do que ele na legião. Alguns passaram anos e décadas, alguns passaram séculos e até mileniais. No entanto, nada chegou perto do que Dave alcançou em seu serviço de curto prazo. Ele começou como um esqueleto normal, desconhecido, dificilmente lembrado. E um entre muitos, mas sua ascensão à glória foi pavimentada com o sangue de seus inimigos. Inimigos que muitos mortos-vivos achavam impossíveis de derrotar. Ele derrubou inimigo após inimigo, conquistou cidade após cidade, reduziu seus inimigos a pó, tornou seu nome conhecido por todos e agora, o antigo ninguém era o príncipe dos mortos-vivos, o príncipe que todos desejavam servir, o príncipe que no fundo todo morto-vivo sabia que tudo o que fazia, ele fazia pela legião, e qualquer missão que enfrentasse ele sempre vencia e sempre era uma vitória. Dave marchou em frente até chegar à saída do Reino Draw. Do outro lado, ele olhou para trás. Mortos-vivos com tantos números que alguém passaria uma eternidade contando-os um por um. E ao longe, a fortaleza do Rei Ash. O pilar de chamas ergueu-se alto e poderoso no céu noturno, nublando toda a região e protegendo-a da lua quebrada e suspensa do submundo. Ao longo do vasto deserto da fortaleza do Rei Ash havia um número inacreditável de demônios, humanoides e feras. Todos os servos corrompidos do Rei Ash, e entre eles, eram jogadores. Há centenas de milhares. A maioria desistiu de seus legados, e aqueles que não o fizeram juraram lealdade a um poder que o Rei Cinza havia oferecido. Dave não se importou, já que esses jogadores eram em sua maioria casuais, eles seriam abatidos com o primeiro ataque da Undead Legion. O verdadeiro problema foram os figurões que estão servindo ao Rei Cinzas. Dave sabia que todos os mestres da Super Guilda se recusaram a beber do cálice. No entanto, eles fizeram com que seus lacaios fizessem isso e ao usá-los para assistir à guerra, eles poderiam comandar e ordenar os movimentos do exército do jogador. Nesta guerra, Dave teve dois problemas. O primeiro foi o poder do próprio Ash King, e o segundo foram os jogadores. No primeiro não havia nada que ele pudesse fazer. Ele contaria com os mortos-vivos para derrotar o Rei das Cinzas, já que os números superavam a coragem a qualquer hora do dia. Quanto ao segundo, e este era o verdadeiro problema, os jogadores não tinham a mesma opinião. Eles poderiam pensar em coisas diferentes, criar estratégias diferentes e trazer uma grande variável para o jogo que ele não consegue controlar totalmente. Com pelo menos o White Ghost como comandante e mentor por trás desses jogadores, Dave teve que admitir que eles seriam uma força a ser enfrentada e teve que dar-lhes o respeito que lhes é devido. Mesmo que cada um deles fosse fraco, totalmente sem importância e nada mais do que pequenas batatas fritas ou bucha de canhão. Com gente como White Ghost por trás de cada movimento, Dave precisava ter cuidado. Sua Alteza, falou o som de um morto-vivo muito familiar. Dave não precisou virar para a direita para reconhecer Samael. Não me chame assim, somos amigos, me chame pelo meu nome, Samael. Certo, de qualquer maneira, qual é o plano? Por enquanto, vamos esperar que Sua Majestade anuncie o início da batalha. Diga-me qual é o nosso status. Dave perguntou.
O rei morto-vivo mobilizou todo o nosso exército. Mais de 8 milhões de mortos-vivos estão posicionados ao redor da fortaleza do rei Ash. Isso é apenas uma fração do nosso poder real. Eu sou o único outro cavaleiro abissal com você aqui. No lado norte da fortaleza estão Dagla e Dorta. Eles têm uma boa sinergia. Samael disse. Sim, as unidades de Dagla são compostas principalmente por conjuradores, e com as feras de Dagla, ele se divertirá disparando sua magia. Marik está com Lilith, sua magia fantasma e magia de sangue não são tão úteis quanto poderiam ser nessas condições adversas, mas eles atuarão como apoio e ligação. Estaremos negociando e trocando informações usando seus asseclas. Também os fantasmas podem ser um bom obstáculo para algumas das tropas do rei morto-vivo. Isso é bom. E Dementi? Dementi está liderando seus arqueiros em auxílio ao exército real pessoal do rei morto-vivo, disse Samael. E vendo que o rei será o último a entrar na batalha, isso significa. Dave não terminou suas palavras, Samael fez por ele. Sim, isso significa que seremos a força líder, os grandes rebatedores, as vanguardas. Além disso, isso significa que seremos nós que nos divertiremos mais. Samael sorriu. Dave correspondeu ao sorriso do Gol. Certo, isso não é nada ruim. Poderíamos fazer um bom aquecimento. Diga-me, como você costuma iniciar uma guerra em grande escala? Dave perguntou. Começaremos enviando os elites mortos-vivos e alguns dos níveis mais baixos para enfraquecer a linha de frente do inimigo. Assim que sua formação estiver frágil o suficiente, enviaremos os grandes rebatedores, romperemos sua linha e atacaremos por dentro. Livro didático, disse Samael. Mas estou aqui agora. E digo, tenho uma ideia muito boa, Dave falou enquanto sua mão acariciava casualmente sua barba. Asterisco, 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 asterisco. Asterisco, 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 por favor, certifique-se de ler esta história em .com. Se você estiver lendo Rise of the Undead Legion em qualquer outro lugar, então você está em um site de pirataria. Não aceite oferecer qualquer tipo de pagamento a essas pessoas, pois elas não respeitam os direitos do autor e eu, como escritor, não estou me beneficiando de seus esquemas de nenhuma maneira possível. Asterisco, 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 asterisco. Capítulo 482. Neste dia, ascensão da Legião Morta-Viva. Dave, onde você está? Lon perguntou a Dave no chat da festa. Bem na frente do Reino Drow, enfrentando o exército dos Ash King. E vocês? Dave perguntou. Bem, quando entramos, recebemos missões. Quer ver? Claro, disse Dave. Lon compartilhou sua janela de missão com Dave e mostrou o seguinte. Asterisco, asterisco, asterisco. Elfo aliado da Legião. Como seguidor e companheiro de Kishin Grabra, o senhor da Legião Morto-Vivo, o rei Morto-Vivo percebeu sua companhia confiável com seu filho adotivo, o príncipe Morto-Vivo Kishin Grabra. Você foi encarregado de ajudar o cavaleiro abissal, Dementi, no apoio às tropas de Rangers da Legião que acompanham o rei Morto-Vivo. Você será recompensado com base na sua contribuição ativa para a Legião. Asterisco, asterisco, asterisco. Isso é legal, elogiou Dave. Mas isso significa que não estaremos juntos nesta batalha preliminar. Solitário respondeu. Nos encontraremos mais tarde, provavelmente dentro da fortaleza do rei Ash. Fique com Dementi, ela é muito forte. E o resto da festa? Dave perguntou. Eles foram divididos entre os cavaleiros abissais. Tess e Fortress foram ajudar Dagla. Perfect e Flanker estão comigo. Blaster e Mercy estão com Marik e Lilith. Certo, não admira que ninguém esteja aqui comigo. Certo, não importa. Tente não morrer e vamos acabar com isso. Dave desligou e virou-se para Samael. Quando vamos começar? Dave perguntou. Teremos que esperar pelas ordens de Sua Majestade. Você disse que tem um plano em mente? Sim, vamos ver. Dave olhou para frente, anotou rapidamente os jogadores que os enfrentavam e sorriu. Não demorou mais de 10 segundos para que uma notificação aparecesse na frente de cada jogador conquistado. Asterisco, asterisco, asterisco. Anúncio do servidor de conquista. A predita batalha do submundo. Sua Majestade, o Rei Morto-Vivo, deu permissão para invadir a fortaleza do Rei Ash. O ataque à fortaleza do Rei Ash durará 3 dias de jogo, ou se o Rei Ash morrer. Para os jogadores do lado do Ash King, sua tarefa é sobreviver ao ataque da Legião Morto-Vivo durante 72 horas, ou conseguir matar todos os cavaleiros abissais, o Rei Morto-Vivo e Kishin Grabra, o Príncipe Morto-Vivo. A vitória do lado do Ash King desbloqueará a missão Fieri Supremacy, onde os jogadores serão convidados para o submundo através do Ash King para destruir a Undead Legion. Para o lado da Undead Legion, sua tarefa é derrubar o trono demoníaco e frustrar o governo do Ash King. Ao matar esta entidade, a Undead Legion terá cumprido sua tarefa de livrar o submundo dos demônios e poderá vagar livremente pelo mundo superior, desbloqueando o pacote de expansão Undead. Asterisco, asterisco, asterisco. Isso deixa as coisas claras, disse Dave. Quase instantaneamente um cronômetro apareceu na interface do jogador. Acho que isso significa que podemos ir agora? Dave disse. Bem, é claro, respondeu Samael, Sua Majestade. O Rei Morto-Vivo deu a você o direito de iniciar o primeiro ataque. Aproveite. Samael disse. Isso é perfeito. Dave disse. Ele se virou para o morto-vivo atrás dele, respirou fundo e falou. Companheiros mortos-vivos, suas palavras chamaram a atenção imediata de todos. Neste dia, vamos lavar a humilhação que nos assola. Ele cerrou o punho. Neste dia, não estaremos mais presos a este submundo sombrio, incapazes de viver e vagar livremente. Ele ergueu o punho cerrado.
Neste dia, quebraremos as correntes que nos mantiveram cativos durante milhares de anos. Ele gritou para os céus. Neste dia, iremos atacar aço contra aço e acabaremos vitoriosos. Ele desenhou Durandal para todos verem. Neste dia, o mundo saberá temer a legião. Irmãos e irmãs, sangramos por anos, o que é mais um dia? Irmãos e irmãs, hoje, sangraremos uma última vez. Pois nunca darei as costas ao inimigo. Pois eu lutarei, até ver esta abominação dominada neste mundo. Irmãos e irmãs, neste dia a legião triunfará. E todos vocês serão a razão disso. Certifique-se de que você é lembrado. Certifique-se de escrever seus nomes com o sangue doente de seus inimigos. Nunca tenha fome. Dave rugiu e a legião o seguiu. Nunca se canse. Falaram todos os legionários de uma vez. Nunca teme. Dave falou o último slogan dos mortos-vivos em um tom baixo e arrepiante e o resto dos mortos-vivos o seguiu. Pela legião foi sua resposta e foi gloriosa. Quando os mortos-vivos, obscurecendo o horizonte, responderam, Dave sentiu suas vozes ressoando e ecoando por todo o espaço do reino Drow. Ele riu, admirando o grande entusiasmo dos mortos-vivos. Por fim, deu uma série de comandos. Ao que os mortos-vivos responderam com rugidos ainda mais glorificantes. Asterisco, asterisco, asterisco. Do outro lado da batalha, os jogadores que foram convertidos ao serviço do Ash King estavam cheios de orgulho e na expectativa de uma batalha emocionante e de uma provável vitória. O que você acha que eles estão fazendo? Um jogador perguntou enquanto olhava para os mortos-vivos marchando. Eles parecem estar se divertindo, disse o jogador ao lado dele. Ei, por que os líderes não estão usando os demônios que possuem para a linha de frente nesta batalha? O primeiro jogador perguntou. Não sei, mas é melhor que seja assim conseguiremos mais pontos de contribuição. Pontos de contribuição são bons e tudo, mas aqueles mortos-vivos de baixo nível não estão caminhando em nossa direção? Não receberemos muito, mesmo se os matarmos, respondeu outro. Um arqueiro à sua direita preparou uma flecha, usou o escudo, Power Shot, e atirou nela. O poder por trás dela era magnífico quando a flecha voou em linha reta e perfurou o crânio de um esqueleto em marcha e direto para outro esqueleto atrás dele. Sim, você está certo. Eu nem ganhei nenhuma experiência com a matança, mas havia alguns pontos de contribuição lá. Mesmo que pequeno, é melhor que nada. O que essa legião de mortos-vivos está fazendo? Eles estão nos enviando batatas fritas. Outro disse. Mano, não fale alto. Você está apenas no nível 300. Você também é um peixe pequeno. Todos vocês calem a boca. O jogador da guilda Heavendown, atualmente o nível mais alto do grupo na frente do nível 488. Esta é uma tática básica, o inimigo enviar a bucha de canhão para avaliar nossas forças e nos enfraquecer. Não desperdice habilidades com esses lixos. Guarde suas cartas até enfrentar cavaleiros da morte ou superiores. E então cada jogador assumiu uma postura mais relaxada. Era verdade, a Undead Legion tinha muitos números. E a melhor maneira da legião ganhar mais vantagem é se os jogadores desperdiçassem suas habilidades em esqueletos e mortos-vivos de elite. Portanto, os jogadores começaram a atirar feitiços de baixo custo de mana e flechas normais. Não usar nenhuma habilidade, guardando-a para os grandes rebatedores. No entanto, sem o conhecimento deles, essa mesma tática, essa pequena ideia, que parecia perfeitamente lógica, perfeitamente pensada. E para qualquer um que já tivesse estado em uma guerra de guildas, em uma batalha de cerco, essa era a mais básica das táticas básicas, acabou sendo a causadora da desgraça. O corpo de Dave estava estremecendo, os idiotas ainda não perceberam, pensou. Ele então deu um comando, atropelhos. Dave gritou e os mortos-vivos marcharam correndo para a frente. Os grupos de mortos-vivos atacaram à frente. E os jogadores estavam prontos, atiraram nos esqueletos, jogando-os no chão onde mais esqueletos caíram sobre eles. No entanto, com o enorme tamanho dos mortos-vivos marchando para a frente, não seria responsável por uma gota de água no mar se até mesmo 100 mortos-vivos caíssem no chão e fossem literalmente esmagados até virar pó de ossos por seus companheiros. A mera visão dos mortos-vivos atacando era motivo de preocupação e uma cena de pesadelo. Não se preocupe, essas são apenas merdas de baixo nível. Mantenham suas posições, disse o jogador que liderava a primeira fila. A fila era toda composta por jogadores, não havia demônios à vista, essa foi a ideia da guilda. Os jogadores eram difíceis de matar, eles poderiam matar muitos mortos-vivos com poucas baixas, e os demônios dados aos jogadores seriam guardados para uso posterior, pois seriam capazes de lidar com os mortos-vivos de classificação mais alta. Era melhor para os jogadores aproveitarem os pontos de contribuição gratuitos, já que os esqueletos nunca lhes causariam nenhum dano real. A primeira onda de esqueletos atacou e bateu na parede do jogador, sem nenhum dano significativo. Os esqueletos e zumbis de baixo nível mal chegavam ao nível 50, eles não conseguiam nem fazer a menor diferença nas armaduras dos jogadores. E então os jogadores começaram a massacrar os mortos-vivos de nível inferior como se não houvesse amanhã. Droga, isso são pontos de contribuição fáceis, um jogador disse enquanto hackeava e golpeava os mortos-vivos à sua frente. Sim, esse cara está nos servindo mortes em uma bandeja de prata. Outro disse. Outro arqueiro se regozijou. Sim, cara, olha só. Cada flecha que eu atiro acaba matando pelo menos 2 mortos-vivos, vou acabar com mais CP nessa luta. Hein? O arqueiro se acalmou. O jogador ao lado dele percebeu a expressão do arqueiro e perguntou. O que há de errado? Seu arco quebrou?
Eu não, mas uma das minhas flechas não causou dano. Você provavelmente errou, disse o mestre da espada. Não, se eu errasse, não receberia um valor de 0 de dano. Então não sei, não entendo completamente sua classe de arqueiro. O mestre da espada encolheu os ombros enquanto encarava o jogador. Olha só, até esses esqueletos me causam 0 de dano. Eu poderia ficar aqui o dia todo e eles nunca. O jogador nunca terminou suas palavras enquanto seu corpo se transformava em partículas brilhantes de luz. Assim que as partículas de luz desapareceram, havia uma enorme espada bastarda posicionada onde o jogador estava. Ao contrário dos esqueletos que mal tinham armadura decente, a mão que segurava a espada bastarda estava enluvada, e a criatura, a qual a mão pertencia, estava totalmente blindada. Ele puxou a espada para trás, ergueu-a e desceu. As únicas palavras que o arqueiro conseguiu pronunciar foram: Cavaleiro de Duon. E então começou. Um massacre como nunca antes, pois a parede de jogadores foi derrubada tão rapidamente que ninguém teve tempo ou capacidade de reagir. Centenas de jogadores morreram nos primeiros 2 segundos, e centenas de outros logo depois disso. O pânico encarnado, o caos e uma perda imediata de controle se espalham entre as fileiras dos jogadores. Como eles poderiam reagir? O que os cavaleiros do juízo final estavam fazendo aqui? A legião de mortos-vivos não deveria usar suas unidades mais poderosas no final da batalha? Normalmente em um jogo, quando um jogador entra em uma masmorra, ele enfrentará mobs fracos, que aumentam de dificuldade até encontrar o chefe. Porém, esse pensamento fez os jogadores esquecerem algo importante. Isto pode ser um jogo, e esses mortos-vivos podem ser nada mais do que uns e zeros. Mas eles não eram controlados por uns e zeros. Eles estavam nas mãos de Kishin Grabra. E Kishin Grabra acabou de começar a batalha com mortos-vivos de nível mini-boss. Lá se vai todo o planejamento das guildas. Um massacre está prestes a começar. Asterisco, 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 asterisco. Asterisco, 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 asterisco. Asterisco, 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 por favor, certifique-se de ler esta história em .com. Se você estiver lendo Rise of the Undead Legion em qualquer outro lugar, então você está em um site de pirataria. Não aceite oferecer qualquer tipo de pagamento a essas pessoas, pois elas não respeitam os direitos do autor e eu, como escritor, não estou me beneficiando de seus esquemas de nenhuma maneira possível. Asterisco, 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 asterisco. Capítulo 483. Força imparável, ascensão da Legião Morta-Viva. Se recomponham. A voz do fantasma branco soou por toda a sede da guilda Heavendown. Ele estava furioso, os jogadores estavam indo tão mal que não deveriam mesmo que tentassem. Kishin Grabra quebrou todo o processo de pensamento lógico e em vez de enviar os mobs de baixo nível, ele lançou os grandes rebatedores logo de cara. É claro que o White Ghost não perdeu nenhum de seu time A, mas devido ao time B ter sido dizimado, isso só causará mais pressão no time A quando eles forem mais necessários. White Ghost estava pensando que este era um jogo de xadrez, e seus peões eram bons o suficiente para afastar os peões mortos-vivos. Apenas ele usava rainhas, sim, rainhas plurais, para matar todos os seus peões. Agora com nada além de grandes peças para jogar, White Ghost sentiu-se sob uma enorme pressão. Dobre para trás. Uma equipe avance, preciso de alguém para segurar a frente. Se as coisas azedarem, mande os monstros demoníacos. Merda, alguém precisa segurar esses cavaleiros do juízo final. White Ghost gritou repetidas vezes. Esperando que suas ordens fossem executadas no local, pelo menos ele poderia reduzir as baixas, reagrupar e reavaliar a situação. Um dos líderes de campo relatou: não conseguimos localizar os cavaleiros do juízo final. Eles estão atacando com mobs de baixo nível e recuam sempre que matam um jogador. Então atrai-os, não preciso que você morra agora. Você ainda tem que segurar o resto da maldita legião. O líder de campo grunhiu, como ele deveria atrair os cavaleiros do juízo final, esses não eram uniformes de baixo nível. Se algum jogador tentasse dar-lhes uma abertura, eles passariam direto pelo jogador. Com a espada colocada e a espada retirada, tudo o que restava eram partículas de luz. Esta situação se repetiu massivamente no campo de batalha, e o pior foi que os cavaleiros do juízo final só atacavam sempre que um dos mortos-vivos de baixo nível era atacado. Especialmente para jogadores corpo a corpo, sempre que eles se expunham balançando suas espadas ou atacando com suas armas. Um cavaleiro do juízo final estaria esperando por essa oportunidade, onde o jogador não poderia recuar e cancelar seu ataque, e eles o derrubariam, atordoando-os e finalizando-os com mais alguns ataques. R retiro, o jogador gritou. Ele não era um dos líderes de campo, nem ninguém de posição importante, o jogador não era outro senão uma pessoa casual que decidiu se juntar à batalha. Mas ver os membros de seu grupo morrendo, perdendo a XP conquistada foi uma experiência assustadora para ele, e ele não queria sofrer. No entanto, suas palavras foram os pavores dos pesadelos do fantasma branco, e a bênção de Sally. Em pânico, outros jogadores começaram a seguir o jogador, desertores. Eles abandonaram seus postos, desistindo da defesa, o que trouxe ainda mais pressão aos demais jogadores. Quanto mais os jogadores abandonavam seus postos, mais os mortos-vivos pressionavam e mais os jogadores restantes se sentiam desesperados. Assim que o primeiro lote desistiu de sua posição, o restante o seguiu e um abate sem fim começou. A legião, por natureza, são cavaleiros de honras e valor, porém, uma vez que os jogadores ficaram do lado dos demônios, eles não eram mais dignos da compaixão e misericórdia dos cavaleiros.
Mesmo que os jogadores tivessem largado suas armas, mesmo que desistissem da batalha, os mortos-vivos os massacraram. Mortos-vivos de baixo escalão fizeram seu maior esforço para atrasar os jogadores. Alguns se agarraram a eles, braços ossudos e membros nojentos arranhando os jogadores, agarrando tudo o que podiam, agarrando seus rostos, braços e pernas, até que o jogador fosse incapaz de se mover pela massa de mortos-vivos que o agarravam. Então veio a misericórdia, uma espada de um cavaleiro da morte ou de um cavaleiro do juízo final no pescoço ou no peito para trazer finalidade aos agora mortos. Os demônios do Rei Cinzas notaram que o grupo humano avançado estava sendo abatido, mas não fizeram nada para intervir. Com exceção dos jogadores que tinham alguns soldados demônios sob seu comando, os outros demônios pertencentes ao Rei Cinzas não moveram um músculo. No entanto, o que alguns milhares de demônios poderiam fazer contra centenas de milhares de mortos-vivos? Os jogadores que enviaram seus demônios para conter a investida dos mortos-vivos foram acordados rudemente. Os mortos-vivos os atacaram. Espadas numerosas demais para serem bloqueadas perfuraram demônios com uma facilidade doentia. O icor demoníaco cobriu o chão, sangue de demônio foi derramado desnecessariamente e de forma idiota. A situação não era diferente de uma formiga tentando parar uma carroça. E o resultado foi o mesmo. Os milhares de demônios desapareceram sob o ataque dos mortos-vivos, e o ataque destes últimos não foi nem um pouco afetado. Mais forças desperdiçadas, mais poder perdido e moral? Para começar, não havia nenhum. Os mortos-vivos deram o primeiro passo, e o fizeram lindamente. As fileiras de demônios estavam estacionadas em formações irregulares, não estavam totalmente organizadas, pois os demônios tinham um senso de camaradagem e disciplina muito baixo, obedeciam à força e ao poder, e o Rei Cinzas tinha isso em abundância. Assim que os jogadores alcançaram a segurança dos demônios, estes finalmente receberam um comando inteligência artificial para irem para o campo de batalha. Atrás dos demônios ficava o longo caminho para a fortaleza do Rei Cinzas. E se os mortos-vivos abrissem caminho, a batalha terminaria em breve. A fortaleza do Rei Ash tinha 4 entradas, e o exército de mortos-vivos era separado em 4 seções. Surpreendentemente, apenas Davis Legion chegou até aqui. Nos outros lados da batalha, o exército morto-vivo ainda pressionava os pontos de entrada da fortaleza. Bom, regimento de mortos-vivos e cavaleiros da destruição de baixo nível trocam com cavaleiros da morte. Os cavaleiros da morte se movem em formação quadrada. Preciso de 10 brigadas na frente de 1000 cavaleiros da morte cada. 2 brigadas de apoio a seguir. Arqueiros. Lançadores de longo alcance. Mova-se para os lados. Cavaleiro da perdição, segure as asas do exército. Mova-se agora. Dave gritou e seu comando foi seguido como uma coreografia bem ensaiada. Nem um único morto-vivo tropeçou, nem um único caminho se cruzou com outro. Todos eles se moviam com uma graça líquida e suave que só a água poderia imitar. E em nada menos que 10 segundos, as forças atuais de Dave foram posicionadas. 10.000 cavaleiros da morte na frente, atrás deles mais 2.000 para preencher as lacunas. Ao lado dos cavaleiros da morte de apoio estavam os conjuradores e arqueiros. E nesses lados estavam os cavaleiros do juízo final para protegê-los de qualquer ataque de flanco. O exército de Dave foi organizado para atacar os inimigos, absorvendo os danos com os robustos e poderosos cavaleiros da morte, acumulando chuva de aço e fogo do inferno de cima, graças aos bem protegidos lançadores e arqueiros. Essa formação destina-se a destruir exércitos e romper as forças inimigas. E assim foi mostrado quando os mortos-vivos de Dave começaram a avançar como uma única unidade. Os demônios atacaram à frente, enquanto os mortos-vivos se moviam, um passo de cada vez. Cada passo soava como uma batida sonora de um gigante. Cada espada desembainhada como uma só, soando como se um deus desembainhasse 1000 espadas para massacrar seus inimigos. E o primeiro golpe, desferido contra os demônios, também de uma só vez, soando como se o inferno tivesse quebrado, e o mundo estivesse prestes a encontrar seu fim mais calamitoso. Os demônios ousaram ficar no caminho dos mortos-vivos, e todos os mataram com facilidade. Nenhum demônio teve tempo ou habilidade para romper a formação de escudo da Undead Tower, especialmente quando a primeira fila dos Cavaleiros da Morte era protegida pela segunda fila que empunhava lanças. Os Cavaleiros da Morte na primeira fila atacaram os demônios que repetidamente tentaram colidir com seus escudos, sem sucesso aparente, enquanto a segunda fila empalava qualquer um que marcasse por muito tempo. Mesmo que esse demônio, por algum milagre ímpio, tenha sobrevivido à força imparável dos mortos-vivos em marcha, os conjuradores acabaram com eles com saraivadas de maldições, feitiços e fogo negro, e os arqueiros os transformaram em almofadas de flechas. Tudo isso aconteceu enquanto a força morta-viva nunca parou de se mover. Seus passos marcharam sobre os cadáveres dos demônios, sobre as partículas de luz, restos dos corpos dos jogadores, e até mesmo sobre os cadáveres de seus camaradas. Os mortos-vivos marcharam. Os mortos-vivos se moveram. A legião nunca parou. Essa visão trouxe um medo ainda maior aos corações dos jogadores. Como poderiam parar esta massa móvel de destruição? Era como um trem em movimento e não iria parar tão cedo. Precisamos de ajuda. Agora, mande a equipe A. Um líder de campo gritou por reforços. Só temos um por equipe. Os mortos-vivos estão atacando de 4 lugares. Se eu mandá-los para lá, quem vai proteger os outros 3? Fantasma Branco gritou. Se você não mandá-los, não sobrará ninguém aqui para o time a proteger.
Senhor, o jogador gritou de volta. White Ghost estava prestes a arrancar os cabelos. Sob nenhum cenário ele imaginou que as forças de Celia avançariam tão longe, nesta velocidade e em tão pouco tempo. Seu planejamento e planos de contingência foram todos desperdiçados. Ele, ao contrário de Dave, era um homem com um plano, mas seus planos precisavam de tempo para serem implementados. Ao contrário de Dave, que inventava uma situação na hora. O fantasma branco precisava pensar em todos os outros cenários possíveis para que seu pensamento não falhasse. E devido a isso, sua mente estava um caos. Ele estava perdido, estressado, sem saber o que fazer. E se alguém visse o proclamado grande estrategista da conquista suando assim, certamente duvidaria de seus olhos. Um gênio precisa apenas de um revés para despistá-lo. E se o fantasma branco não conseguir recuperar a compostura e pensar em como lidar com os mortos-vivos que ainda marcham, tudo se transformará em chamas enquanto ele observa. Precisa de uma mão? Uma mensagem privada apareceu bem na frente do White Ghost. Fantasma branco amaldiçoou. Merda, realmente tem que ser assim? Ele disse. Ele então respondeu à mensagem. Sim, Zunshi. Seguros. Não posso fazer isso com um time A. Entendi, disse o mestre da guilda dos Bland Ragers. Eu tenho uma rixa para resolver com Celia de qualquer maneira. Asterisco, 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 asterisco. Asterisco, 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 por favor. Certifique-se de ler esta história em .com. Se você estiver lendo Rise of the Undead Legion em qualquer outro lugar, então você está em um site de pirataria. Não aceite oferecer qualquer tipo de pagamento a essas pessoas, pois elas não respeitam os direitos do autor e eu, como escritor, não estou me beneficiando de seus esquemas de nenhuma maneira possível. Asterisco, 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 asterisco. Fim do vídeo.